eu acho que daqui eu conheço grande parte das pessoas, a maior parte das pessoas. Pronto, o meu nome vocês sabem, na minha vertente macrobiótica eu fiz o curso de macrobiótica, o curso de 3 anos. Para além disto é uma grande paixão a macrobiótica. Posso dizer que mudou a minha vida e mudou também a minha maneira, não só a minha saúde para melhor, mas a minha maneira de ver o mundo e de estar no mundo. Portanto, é uma grande paixão também por isto. Tive a sorte ainda de fazer o curso com o Francisco, que foi uma inspiração, e sinto muito que é graças a ele que eu hoje estou aqui a passar o testemunho, porque se não fosse uma pessoa como ele tão inspiradora, possivelmente eu estaria a fazer a minha prática sozinha em casa e não teria esta vontade de comunicar, por assim dizer. Então o que eu vou fazer hoje é mesmo uma apresentação muito básica, entre aspas, porque vou falar da alimentação macrobiótica e dos princípios que estão por base das escolhas alimentares que nós fazemos. Não é uma aula de macrobiótica, é mesmo só uma visão geral por assim dizer, de porque é que nós fazemos estas escolhas. Quem está aqui não sei se sabe, mas nós normalmente privilegiamos, numa dieta macrobiótica privilegiamos cereais, leguminosas, vegetais, comemos também alguns vegetais do mar, que são as algas, e privilegiamos também alimentos fermentados, mas que são vegetais, portanto são vegetais fermentados. Portanto a base da dieta é esta. E porquê é que nós comemos assim? Pronto. Já agora, se tiverem alguma questão, podem ir fazendo a questão, ponham o dedo no ar e podem ir fazendo as questões, escusamos de guardar para o final. Ok? Bom. Quando se fala de um regime alimentar ou de uma dieta, nós pensamos sempre, não sei se vocês pensam nisto, mas muitas vezes pensamos em questões, quer em questões de perda de peso ou de ganho de peso, quer em questões de saúde. Normalmente uma dieta é seguida por causa de algum motivo, as pessoas normalmente têm alguma motivação. Mas neste momento existem imensas dietas e a sensação que eu tenho, principalmente se chego, por exemplo, a uma Bertrand, uma FNAC ou se faço uma pesquisa na internet, é que é uma grande confusão. E que realmente nós humanos somos os únicos animais que não sabem o que é que devem comer, que seria o básico para a nossa sobrevivência, saber aquilo que faz de nós aquilo que nós somos, seres humanos. E, portanto, cada animal sabe aquilo que deve comer e isto é básico. Um coelho, por exemplo, come raízes e come vegetais e come aquilo que estiver disponível no seu habitat, mas sabe o que é que deve comer e sabe que determinadas plantas não lhe fazem bem e sabe equilibrar-se. E eu vejo, por exemplo, mesmo animais, os cães, os gatos, sabem aquilo que devem comer e sabem o que devem comer quando se devem tratar e quando estão doentes, sabem que não devem comer. Portanto, há uma série de noções que nós, com a evolução, e já vamos ver porquê, também eu vou falar nisso, nós fomos perdendo. E eu não vou falar mal nem bem de nenhuma dieta, eu vou falar da dieta que está no meu coração, por isso é que eu pus ali a macrobiótica. Existem imensas, eu passei por algumas destas. Antes de fazer macrobiótica eu já era vegetariana, tornei-me vegana e depois também não me sentia bem neste registro. Porquê? Porque eu era capaz de ir a um restaurante vegetariano e servirem, por exemplo, arroz branco, e ainda há pouco tempo me aconteceu em Lisboa, arroz branco, tofu e um tofu feito com ananás. E eu sei que aquilo me ia gelar. Em pleno inverno, arroz branco, tofu, que é um alimento que arrefece, e ananás, que é um alimento típico de um clima quente e que também num clima frio ainda me vai arrefecer mais, eu sabia que era uma combinação que não me ia fazer bem. E, portanto, eu costumo pensar, ainda bem que a macrobiótica me dá um sentido crítico, me dá esta capacidade de ser um bocadinho inteligente sobre algumas destas noções, por assim dizer, que nós fomos perdendo. Todos os anos há um encontro internacional de professores de todo o mundo, professores e consultores de macrobiótica. Por necessidade, está ali mal escrito macrobiótica, só agora que vi, mas pronto, por necessidade de ter uma definição, principalmente na Wikipédia vinha uma definição que até parece que dizia mal da macrobiótica e nós não sabemos bem porque é que aquilo lá foi parar. Os professores este ano sentiram mesmo necessidade de chegar a uma definição sobre a macrobiótica. Chegaram a uma definição para mim demasiado alargada, porque aqui caberia muita coisa,
mas de qualquer forma esta é a versão que nós estamos a partilhar e que estamos a partilhar com bastantes vezes. Para quê? Para que quanto mais aparecer nas redes sociais, mais a Wikipédia depois nos vai aceitar, por assim dizer, termos uma definição nossa e não uma qualquer que alguém entretanto lá pôs e com a qual nós, que seguimos uma dieta macrobiótica, que ensinamos macrobiótica, não nos identificamos. E esta é a definição que está. Já agora a palavra macrobiótica vem exatamente destas duas palavras, macro, grande, e bios, vida, e que significa isto mesmo, uma vida longa. Eu podia dar uma aula de história da macrobiótica, não é isto que se pretende, mas esta palavra macrobiótica e o tipo de práticas de macrobiótica que existem estão registados ainda uns 600 anos antes de Cristo. Portanto, há registros na China de um tipo de prática que realmente tinha este objetivo, fazer com que as pessoas tivessem uma vida longa. Embora neste momento nós, quase todas as pessoas que praticam macrobiótica pensam que mais que uma grande vida, queremos uma vida plena. E em todos os livros que o Francisco, ou que o Daniel Oxman, ou que o Bill Tara, são professores de macrobiótica muito conhecidos, me fizeram dedicatória, em todos eles está o desejo de uma vida plena. E é esta a sensação, essa sensação não, é o significado, desculpem, da tal grande vida. É mais que uma vida comprida. Por exemplo, o Francisco não teve uma vida comprida, mas teve uma vida plena. E é neste sentido. E ainda não estamos a falar de alimentação, já lá chegamos. Isto é só a introdução. A questão da energia é mesmo necessário. Eu tinha que falar nesta questão da energia e não estou a falar, penso eu, de nada que vos seja estranho, nem que seja demasiado espiritual ou que saia aqui do básico do que é a alimentação e do que é daquilo que nós somos. Se nós, por exemplo, subirmos ali à Rábida e olharmos a Baía, às vezes até sentimos como se, mais que se tivéssemos comido um prato de comida, sentimos-nos alimentados. E é esta sensação de energia, de energia de fluxo, de uma coisa que está bem, por assim dizer, que nós também temos às vezes em relação a determinadas pessoas. Há determinadas pessoas que nós olhamos para ela, epá, aquela pessoa tem energia, e há outras em que olhamos e percebemos que há ali um desequilíbrio, também sentimos que a energia não está a fluir, assim como quando nós entramos num espaço que esteja fechado há muito tempo, sentimos que o fluxo de energia não existiu. E portanto, quando nós falamos de saúde, doença e de energia vital, e estão ali as várias palavras que se utilizam no mundo para energia vital nós conhecemos, ou sopro da vida, que também em algumas culturas se utiliza, Qi no Japão, Qi escrito com Qi, ou Xi na China, Prana na Índia. Portanto, existe esta noção de energia, existe em várias partes do mundo. Nós não somos mais, a matéria não é mais que energia numa determinada vibração, e portanto estamos nisto, parece que também nós poderemos ter estas qualidades de energia, por assim dizer. E nós dizemos que quando a energia flui, a pessoa está saudável, e isto é a indicação de que há vida e saúde em tudo, portanto, em tudo que nós conhecemos. Saúde e energia vital estão intimamente ligadas, e eu tenho ali uma lista de situações em que nós poderemos dizer que existe fluxo adequado de Qi ou saúde, que é quando uma pessoa tem brilho, vitalidade, poder, sexualidade, magnificência. Tudo isto significa que a pessoa está saudável. E é muito engraçado depois ir à raiz da palavra saudável, que significa que a pessoa está íntegra, que a pessoa está inteira. E isto na língua inglesa foi mais mantido do que em português. Nós temos saúde, que vem da palavra salus, e salus significa também uma coisa que está inteira, mas não com esta ligação que tem na língua inglesa. E portanto a integridade, por assim dizer, uma pessoa que está íntegra é uma pessoa que está saudável. E por outro lado temos ali a questão da estagnação de Qi, ou da doença, por assim dizer, em que nós muitas vezes nem sequer percebemos que já estamos doentes, entre aspas, quando começamos a ter falta de vitalidade, quando não temos clareza mental, quando temos alguma dores, por exemplo. As pessoas começam a habituar-se a viver com dores, o que não é normal. Eu já estou velha, dizem pessoas que têm 40 anos, quer dizer, não faz... é normal ter dores, e são aquelas dores que são dores constantes, não são dores de eu ter feito um esforço e de ter ficado com um bocado de dores por ter feito esse esforço e que é consequência e que depois a seguir passa. É o viver com dor.
E esta questão da saúde e da doença não é mais do que um equilíbrio, ou seja, nós na macrobiótica vemos não há ninguém 100% saudável, não há ninguém 100% doente. E esta questão da saúde é o mantermos o mais íntegros possível, com determinados ajustes que fazem com que, ou seja, o termos em determinado momento, por exemplo, imaginem dores de estômago, ou em determinado momento estarmos a pingar no nariz, é apenas um ajuste que o corpo está a fazer. Se nós tivermos a capacidade de acompanhar o corpo e retirar determinados alimentos e colocar outros e fazer com que ele volte ao equilíbrio, isto é a maneira inteligente de manter a saúde. O que não quer dizer que a seguir não haja outro ajuste, ou seja, nós vamos aqui na calha de tentar manter a saúde, mas sem esta obsessão, por assim dizer, de estar sempre com vitalidade. Não, eu sei que em alguns momentos eu vou ter que fazer ajustes e ter esta paciência e ter este amor para comigo também faz parte. Por incrível que pareça, também nós não temos, a doença não está, a palavra não está tão ligada ao latim como em determinadas línguas. Nós temos ali em italiano malatia, não sei como é que se diz, em francês maladie, em inglês melody, portanto nós temos a palavra que significa maus hábitos. Esta palavra significa maus hábitos. Doença doença em latim significa maus hábitos. Isto quer nos dizer logo alguma coisa. Portanto, é interessante que nós perdemos a origem da palavra, mas outras línguas mantiveram. Até agora, posso continuar? Bom, e a primeira pergunta que eu faço agora, isto muito em relação àquilo que eu acabei de dizer, de nós às vezes achamos que determinadas coisas, eu sempre fui obstipada, eu sempre tive problemas de rinite quando chega a primavera, que é uma coisa que a mim, por exemplo, me acontecia permanentemente, ainda por cima eu fazia alergia à flor da oliveira e vivo num sítio, a minha casa está rodeada de oliveiras, e quando mudei para aquela casa, passava uma primavera horrível, uma coisa assim mesmo. E isto não é uma coisa normal, ou seja, nós dizermos que eu sempre tive isto, não significa que eu tenha que viver para sempre com isto, não significa que isto seja o meu estado normal. E por isso tenho aqui uma série de questões que nós muitas vezes utilizamos na macrobiótica para saber como é que a pessoa está. Perceber como funcionam o estômago e os intestinos. E o estômago e os intestinos são os primeiros a dar sinal quando nós temos algum problema. Aliás, até são os primeiros, quando eles conseguem limpar esse problema, ainda bem, com vómitos, com diarreia, com o que seja, a verdade é que eles, quando eles mandam para fora, ainda bem. E normalmente são os primeiros a dizer que alguma coisa não está tão bem. Quando deixamos de ter vitalidade, ou quando acordo todos os dias cansado, ou não durmo bem, ou mesmo dormindo bem de manhã realmente não tenho vontade nenhuma de me levantar e ir para a minha vida e cumprir o meu sonho, é sinal de que alguma coisa está a correr mal. E eu faço estas perguntas, dou só um momento para vocês lerem e responderem. E a última está ali, mesmo de propósito. Tenho humor e estabilidade emocional. Nós às vezes até achamos que as emoções não têm nada a ver com saúde, as emoções têm tudo a ver com saúde. Porque eu posso muito bem falar a partir... Desculpem lá, isto ficou aqui uma coisa. Falar a partir de um coração apaixonado, ou posso falar a partir de um fígado irritado, ou a partir de um pulmão que está triste, ou posso falar a partir de um baço que, pura e simplesmente, só olha para si próprio e não é capaz de ver o mundo à sua volta. Portanto, há aqui uma série de emoções que também indicam o meu estado de saúde. Às vezes antes de fazermos... Às vezes falam antes do próprio órgão falar, as emoções. E podem-se tratar emoções e podem-se tratar ao mesmo tempo que tratamos... porque isto é uma ligação. Às vezes também... Eu conheço vários casos... E agora vou dar um caso específico de pessoas que a seguir a uma perda grande tiveram pneumonias e realmente a tristeza está associada ao órgão, ao pulmão, ou seja, houve aqui também às vezes as emoções causam doenças,
Portanto, isto de um lado e do outro, ou seja, um pulmão que está fraco pode fazer com que a pessoa ande mais fechada, mais triste, ou uma grande perda pode fazer com que depois o órgão, se não há capacidade de voltar à sua vitalidade normal, também se ressinta e também tenha problemas. E eu faço-vos a pergunta, será possível alterar a minha condição através da escolha adequada dos alimentos? Que a seguir vou começar a falar da alimentação, finalmente. E como é que posso mudar a minha condição? Será que acreditamos mesmo que nós somos aquilo que comemos e que temos esse poder nas nossas mãos? Ou demos esse poder a alguém? Há quanto tempo já o demos? Há quanto tempo vamos à farmácia quando temos alguma coisa para calar um sintoma? E eu costumo dizer que o nosso corpo é muito inteligente. Se vocês repararem, e isto serve a quem servir, o que eu vou dizer agora, e se calhar aqui não serve a ninguém daqui, mas por exemplo, as constipações do início do outono, quando o corpo começa a contrair e começamos de vez em quando a ter um pinguinho no nariz e começamos a sentir-nos um bocadinho mais fragilizados e o corpo está-se ali a ajustar, acabou o verão, acabámos de comer muitos alimentos que depois vocês vão perceber, alimentos in, alimentos mais frescos, o corpo tem que contrair, está toda a natureza a contrair, está a perder as folhas, o corpo tem que contrair, tem que mandar o excesso de líquido de alguma maneira cá para fora. E há muitas pessoas que pegam, ou seja, o corpo está aqui, pôs assim uma barreirazinha e dizer, olha, saltas isto, mas saltas pela tua própria força. E nós não somos capazes de fazer ajustes. Muitas vezes continuamos a comer as uvas, continuamos a comer a courgette, continuamos a comer alimentos com demasiado líquido, ainda no outono. Ou seja, e vamos à farmácia e compramos qualquer coisa para parar o pingo no nariz. A seguir, ok, tu não saltaste isto, foste levado ao colinho. A seguir eu vou-te pôr uma barreira assim. E há depois uma constipação no início do inverno. E depois, se calhar, no início do ano, a seguir às festas, a seguir aos doces, não sei o quê, vem uma gripe. Ou seja, o corpo vai-nos pondo aqui, olha, tu tens que fazer ajustes. Começa a comer mais simples, vocês vão ouvir dizer isto se calhar mais que uma vez aqui, comer de forma mais simples, comer alimentos que realmente te nutram e que não te sobrecarreguem o sistema digestivo para todo o corpo poder regenerar. Portanto, estas barreiras que o corpo nos vai pondo, entre aspas, são os tais ajustes, são o passar de um desequilíbrio ao equilíbrio e nós temos sempre este poder, sempre. A medicina, os medicamentos, as operações, etc. vão lá estar sempre para estados agudos, não para estes ajustes e não para doenças crónicas. Portanto, para estados agudos vamos lá ter sempre os medicamentos, mas tentar com a nossa inteligência, então, alterar os nossos hábitos, por assim dizer, voltar aos bons hábitos, voltar aos alimentos, ver também se não necessitamos mais descansar, porque eu acho que o que neste momento mata mais na sociedade moderna é um modo de vida e não é mais nada, é a maneira como nós estruturamos a nossa vida. Bom, vocês estão muito sérios. Pronto. Só queria chamar a atenção aqui a algumas coisas. Não há regime macrobiótico igual em todo o mundo, nem para todas as pessoas. Portanto, há uns princípios sobre os quais se assentam então a alimentação macrobiótica. Adapta-se a cada pessoa às necessidades individuais, por isso é que eu digo que é uma dieta extremamente inteligente. Não está ali, mas acho que não está ali, não escrevi isto, mas nós acreditamos que há um princípio universal e que a natureza é sábia e tentamos adequar toda a nossa conduta segundo esse princípio universal e segundo a sabedoria da natureza que sabe bem o que faz e que nós andamos sempre a tentar trapacear. O objetivo da macrobiótica não é curar ninguém, está bem? Chega muita gente à macrobiótica com problemas de saúde, mas o objetivo da macrobiótica é apenas manter as pessoas saudáveis e felizes. E eu se calhar posso dizer isto já, mas porque no último slide eu digo qualquer coisa semelhante a isto, mas Michio Kushi, que foi uma das pessoas que trouxe a macrobiótica para o Ocidente, nomeadamente para os Estados Unidos, e também veio fazer muitas palestras à Europa, e foi através disso que Francisco conheceu a macrobiótica, numa palestra depois de ter lido um livro numa palestra do Michio. O objetivo do Michio era criar pessoas mais felizes, pessoas mais saudáveis serão mais felizes, criarão famílias mais saudáveis e mais felizes, que por sua vez tornarão
este mundo um lugar melhor para viver. E este era o objetivo, um grande objetivo do Michio, é um grande objetivo de macrobiótica, não era a sua saúde individual, era um bem-estar da humanidade. Portanto, o objetivo não é mesmo curar, é viver da melhor forma possível. Pronto, e vou falar apenas dos denominadores comuns que depois podem ajudar-nos em termos de escolhas. Então, vou passar por, não todos estes pontos, algum deles eu juntei mais à frente, mas nós na macrobiótica comemos segundo a nossa biologia, e aqui está o respeitar a natureza, segundo a nossa tradição, o que é que nos tornou humanos, o que é que nos trouxe até aqui, o que é que nos permitiu ter um cérebro como temos hoje e que se nos distingue de todos os outros animais. É por isso que nos distinguimos, não é? Há poucas coisas, há animais que têm capacidades muito superiores em muitas áreas que nós não temos, portanto nós distinguimos-nos pelo cérebro que temos, mas o que é que nos trouxe, qual foi a tradição que nos permitiu evoluir até aqui. Comemos também segundo o local onde vivemos, a estação do ano, não comemos alimentos processados, comemos alimentos não processados, comemos preferencialmente alimentos de origem vegetal. Na macrobiótica todos os alimentos são permitidos, todos, absolutamente todos, inclusivamente os processados, mas nós sabemos que em determinados momentos possivelmente comemos assim e depois teremos as consequências, mas temos essa noção, teremos as consequências e poderemos ajustar um bocadinho mais à frente. Também não há alimentos proibidos, mas comemos preferencialmente de origem vegetal, alimentos biológicos e não geneticamente modificados. Comemos também, obedecendo a princípios ecológicos, também considerando a energia dos alimentos. Isto é muito, muito importante para a macrobiótica, mas chega-se lá através de muita experiência, ou seja, cozinhando e percebendo o que é que a energia que os alimentos nos trazem. E segundo a nossa Constituição e condição. Constituição já agora é aquilo com que nós nascemos, que nos foi dado pelos nossos pais, e nós sabemos que há pessoas que nascem com alguns problemas de saúde, muitas vezes por... imaginem, se a mãe bebeu durante toda a gravidez, é normal que a criança nasça com algum problema de saúde e, portanto, há aqui... E se a mãe foi mais cuidadosa, também há mais possibilidade da criança nascer com mais vitalidade. Portanto, há a Constituição e depois há a condição, que é aquilo com que nós estamos no momento. Ou seja, se eu, por exemplo, agora tivesse ranhosa, por exemplo, eu iria escolher um determinado tipo de alimentos que me ajudassem não só a tratar, mas a voltar à minha condição normal. E há de dizer uma coisa, normalmente na macrobiótica não se param processos, a menos, como é que eu ia dizer isto, processos de eliminação não se param. Normalmente deixa-se que a eliminação ocorra e faz com que o corpo se fortaleça de forma a aquela eliminação ser cada vez menos necessária e, portanto, até chegarmos a um equilíbrio. Portanto, processos de eliminação por pele, mesmo o nasal, o que seja, normalmente não se param. Sim. Deixa-me fazer uma pergunta. Qual é o entendimento da macrobiótica sobre o que são alimentos processados? Alimentos processados são todos os alimentos que existem nas prateleiras de supermercado normal em que são alimentos industrializados. E que foram, por exemplo, o arroz branco já foi muito, para além de ser descascado, para além disso foi polido, já está, não se pode dizer que seja processado ou não. Ainda bem que faz essa pergunta, eu podia falar nisto mais à frente, mas nós normalmente, por exemplo, é muito diferente comer um grão inteirinho de uma farinha. Porque um grão inteiro tem aquilo que nós chamamos de integridade, que eu dizia há bocado que a saúde significa integridade, está inteiro, está completo. Se eu o colocar na terra, ele germina. Se eu colocar farinha na terra, ela apodrece. Se eu colocar arroz branco na terra, ele apodrece. Entendes? Alimentos processados são alimentos que já sofreram demasiados processos em fábrica, de forma que o nosso corpo, quando nós os ingerimos, ele quase que nem os reconhece como alimento. Entendes? O arroz branco, por exemplo, é um amido. É um amido simples. Um arroz integral tem tudo lá, tem vitaminas, tem fibras que nos são essenciais para o funcionamento do nosso sistema digestivo, tem outro tipo de componentes que o nosso corpo reconhece como alimento. E eu sinto muito isto, eu acho que no Oriente se mantiveram até muito mais tarde a tradição, porque eles comeram até muito mais tarde
cereais e leguminosas e tudo em grão, comeram, portanto, muito mais tudo inteiro, e nós comemos tudo muito triturado, mesmo imagina uma amêndoa. Uma amêndoa, se colocarmos na terra, com a casca, ela germina. O objetivo dela é germinar, dar vida, dar uma planta. Enquanto nós, quando comemos farinha de amêndoa, aquilo está tudo já... Não há esta vitalidade. Pronto, tudo que já perca esta vitalidade já está processado. Nós comemos farinhas e comemos polenta e comemos algumas coisas, mas não damos preferência a esse tipo de alimentos. Posso continuar? Bom, e vamos começar pela nossa biologia. E aquela imagem, eu gosto muito daquela imagem, no fundo é uma brincadeira, porque aquele leão com dentição humana e eu costumo dizer que parece um burro com juba, não é? Porque parece um herbívoro com juba. E a menina com dentes de leão também não faz sentido nenhum. E eu começo então pela nossa biologia. Nós temos 32 dentes, 20 dos quais são molares, 8 incisivos e apenas 4 caninos. E eu gostava que vocês parassem no tamanho dos caninos da senhora. E da maior parte de vocês podem se rir ao espelho e não têm um canino de assustar ninguém. Ou seja, nós podemos realmente comer fibra de origem animal, podemos comer alimentos de origem animal, mas será que estamos preparados para isto? Ou para a quantidade de alimentos de origem animal que neste momento consumimos nas sociedades modernas? A proporção é de 7 dentes para alimentos vegetais para um dente preparado para comer alimentos de origem animal. E eu lembro-me, está aqui o Lucas e ele sabe, de vez em quando, todos os meus filhos acontecia isso, e se calhar vocês conhecem pessoas a quem acontece isso, e até vocês próprios, estarem a mastigar a carne e dizer, fez bolinho, e tiram e põem na borda do prato. Ou seja, será que a mastigação da proteína de origem animal também é eficiente na nossa boca? Isto são só perguntas, portanto, se nós comemos, porque é que nós na macrobiótica preferimos ou damos privilégio a alimentos de origem vegetal? Este é um dos motivos. Nós comemos segundo a nossa biologia. E agora o sistema digestivo. Nós humanos, eu fiquei a saber, e isto há relativamente pouco tempo, produzimos 1,5 litro de saliva por dia. O que parece bastante nojento, mas a saliva é essencial. Primeiro, eu já bebi 2 ou 3 vezes água para hidratar mais um bocadinho, estou aqui a falar muito, não é? Mas é essencial para eu conseguir comunicar, é essencial para eu poder mastigar os alimentos e a digestão deles começar na boca. E nós temos muito mais glândulas salivares que os carnívoros. Porquê? Porque a carne não começa a digestão na boca, mas sim cereais e vegetais. Portanto, alimentos de origem vegetal começa a digestão na boca. E nós temos uma coisa fantástica na nossa boca que nos é dada pela saliva, que é a capacidade de alcalinizar alimentos na nossa boca por uma boa mastigação. Agora fala-se tanto de dieta alcalina, a verdade é que a macrobiótica fala nisto há... Eu não sei, mas vejam os anos que a macrobiótica existe, portanto há centenas de anos que se fala nisto, nesta questão de uma boa mastigação e mastigarmos 30, 40, 50 vezes os alimentos que pomos na boca. Para além disso, existem alguns agentes patogénicos que possivelmente nos iriam fazer mal no sistema digestivo, que se nós fizermos uma boa mastigação nunca chegam, ou seja, são neutralizados na nossa boca. E, portanto, a mastigação é uma coisa fantástica que os carnívoros não têm, porque não vale a pena, eles engolem pedaços grandes de carne. Ácidos estomacais. Vejam a questão, nós temos, ainda bem que não temos os ácidos estomacais de um carnívoro, porque senão, se nós já temos azia, com um ácido estomacal 20 vezes mais forte, acho que seria complicado ter azia com ácido assim, ou seja, acho que ficaríamos todos queimados. A questão do intestino, eu penso que será 10 metros, mas eu tirei isto de um livro e acabei por depois não ir confirmar, mas mesmo que seja só 10 metros, vocês vejam a diferença que há para o intestino de um carnívoro, que será à volta de 3 metros. Portanto, temos aqui a questão do intestino, é assim, um carnívoro não quer que a carne fique a apodrecer dentro de si. Portanto, num instante, comeu a carne, digeriu a carne, mandou-a para fora e tem essa capacidade, está feito para isso.
um ser humano não está feito para ingerir uma quantidade de carne brutal, ou como nas sociedades modernas nós agora... Sim. A questão aqui da carne e a comparação, é lógico que os carnívoros têm essa capacidade, não é? Mas eles comem carne crua. Nós comemos carne já cozinhada e ela, aparentemente, ela será mais fácil de digerir. Até para o intestino do carnívoro. Sim. Por isso é que eu dizia há bocado, nós realmente o nosso sistema digestivo está preparado para comer qualquer tipo de alimento, mas naquela proporção que disse antes. Ou seja, nós estamos preparados para comer vegetais e produtos de origem animal, mas numa proporção que é completamente diferente do que as sociedades modernas neste momento fazem, que é uma costeleta de vitela deste tamanho, um niquinho de arroz e uma alface para enfeitar. Pronto. É esta a desproporção, e claro que depois há a doença, não é? Se nós não comemos segundo a nossa biologia, era aquilo que eu dizia, um carnívoro sabe que tem que comer carne, um coelho sabe o que é que tem que comer, e nós andamos aqui à procura ainda a ver, quando se nós olharmos para nós próprios temos muita informação, e é neste sentido. Mas sim, a carne... Proporção de coisas propriamente... Sim, do que ser, como eu dizia, na macrobiótica não há nada proibido, sim. É a questão de saber... E isto tem muito a ver, ou seja, nós... como é que eu ia dizer? Para determinadas pessoas, eu sou capaz de recomendar comer 3 ou 4 vezes por semana peixe. Para outras pessoas, digo retira o peixe. E faz uma dieta só vegetariana. Depende mesmo da condição da pessoa. Sim. E outra coisa, por exemplo, na questão dos ovos, enquanto uma criança, se calhar, com a vitalidade que tem, ainda está muito expansiva, pronto, ainda está numa idade em que realmente tolera se calhar 2 ovos por semana, um adulto... Portanto, há aqui também diferenças conforme a pessoa, conforme a idade, conforme a condição e a constituição. Pronto, em relação à biologia, alguma questão? Não? Pronto, então vou passar à tradição. E tradição não são os últimos de 70 anos. E por isso é que depois também uma dieta, como se costuma dizer, uma dieta mediterrânica, que é uma dieta tão boa, também não funciona. Porquê? Porque as pessoas acham que a dieta mediterrânica é o que se fazia há 70 anos atrás. E a dieta mediterrânica é uma dieta ótima, mas temos que ir muito mais atrás, ou seja, não podemos ir há cerca de 70 anos. Eu vou só falar um bocadinho, portanto, os primeiros humanos seriam os coletores de fruta, folhas, raízes, sementes, aquilo que poderiam conseguir. Os estudos antropológicos recentes dizem que o homem era mais preso do que caçador, e para além disso não era um caçador de animais muito grandes. Se ele tinha a possibilidade de estar na margem do rio, pescar um peixe, ou apanhar um passarinho, ou comer um coelho, preferia isto do que juntarem-se um grupo de caçadores e ir à caça de um animal de grande porte que demorava muito mais, que lhes custava muito mais a caçar, era necessário tipo de conhecimentos, e portanto mesmo o consumo de carne não seria de animais de grande porte, e portanto seríamos mais presas do que caçadores. Foi o fogo e não a ingestão de produtos de origem animal que permitiu a evolução da humanidade, e isto vem nos livros em que mostram realmente a evolução da humanidade. Nos livros de história até das escolas fala nisto exatamente. O fogo permitiu-nos o quê? Enquanto um herbívoro e uma pessoa que coma só fruta, folhas, raízes, sementes tem que passar muito tempo a mastigar para poder retirar todos os nutrientes daquele tipo de alimentos, principalmente se forem crus. Vocês imaginem quanto tempo passa uma vaca a comer no pasto e a seguir a ruminar, e tem o estômago todo, também o sistema digestivo dela todo preparado para poder, a partir só de erva e de pasto, fazer fazer músculo e crescer e tudo isso. Nós também não teríamos esta capacidade, e agora há muita gente que faz uma dieta crudívora, mas tem a facilidade de ter as máquinas de sumos, as coisas que partem, processadores que partem tudo em pedaços mais pequeninos e facilitam bastante a mastigação e a absorção dos nutrientes. Mas a verdade é que o fogo permitiu que o nosso sistema, ou seja, que nós conseguíssemos absorver os alimentos e consumir determinado tipo de alimentos com muito mais facilidade, e permitiu-nos ser aquilo que somos hoje. Portanto, o fogo foi descoberto há muito, muito tempo, e portanto isso faz parte da nossa tradição, comer alimentos cozinhados.
A base da alimentação das civilizações, e se nós formos ver as grandes civilizações, o povo, e não as pessoas ricas, eu estou a falar da maioria das pessoas, comia cereais, vegetais, leguminosas, complementados com produtos de origem animal em pouca quantidade. Ou seja, era o leite de cabra, era o porco que se matava e que dava para o ano todo, era um coelho, um pássaro, alguma coisa que se podia apanhar de origem animal e que se consumia, era domesticar um ou outro animal, mas que não seria, tenho quase a certeza, e não, nem preciso recuar muito, que as pessoas teriam 2 ou 3 cabras e não teriam 4 ou 5 vacas. Pronto, seriam animais de pequeno porte e se calhar pouca quantidade. E se calhar não, de certeza pouca quantidade. Eu depois vou só aqui falar de 2 ou 3 marcos e já passamos a tradição. Temos o marco dos descobrimentos, que antes se comia, isto seria o natural, comia-se no local onde se vivia. Normalmente as pessoas estavam em locais de clima temperado, porque era mais fácil viver nestes locais e tinham acesso a mais variedade de comida ao longo do ano todo, portanto o clima não seria tão rigoroso, não passariam em alturas em que praticamente não havia vegetais nem nada, portanto em clima temperado, nós estamos em clima temperado e sabemos que existem vegetais para cada altura do ano, temos sempre acesso a algum tipo de comida. Os alimentos eram cultivados e comidos integralmente e comia-se realmente, era aquilo que estava a dar no momento e aquilo que havia e como estava, portanto não havia aqui, descascava-se cereais, mas não se poliam, portanto comia-se integralmente os alimentos. E era tudo aproveitado. Nós agora somos tão esquisitos que os talos das couves não se comem, há assim uma série de coisas que retiramos e que realmente podíamos aproveitar e mais uma vez digo, a natureza nisto é muito sábia. Se nos dá um nabo, desde a raiz até à folha, ele é para ser consumido todo, não é para tirarmos a folha e deitar fora e só consumimos o nabo. Portanto, há aqui, a natureza é mesmo sábia e se nos dá isto desta forma, nós só temos benefícios se consumirmos integralmente, porque vai alimentar órgãos diferentes do nosso corpo. E também, antes dos descobrimentos, a alimentação é essencialmente vegetariana. E vocês podem ir à história e podem ver que eu não estou a mentir. Após os descobrimentos, há a introdução de especiarias, tabaco, cana-de-açúcar, café, portanto, este tipo de alimentos que vieram de fora. Introdução de várias frutas e espécies tropicais. Eu não sei se vocês sabem que a laranja é típica de uma zona da China, o tomate, a batata vem da América do Sul, o figo é um alimento tropical. O tomate, nós achamos que é muito nosso, não é nosso. O tomate era chamado maçã do diabo, era utilizado apenas para fins ornamentais na América do Sul e quando foi introduzido em Portugal era só para fins ornamentais. Entretanto começaram a provar o tomate, viram que até se poderia comer, é um alimento ácido mas poderia-se comer e nós começámos a achar nisto que é um alimento nosso e não é um alimento nosso. E por algum motivo era chamado maçã do diabo, ou seja, eu não sei até se as populações nativas da América do Sul não davam isto aos responsáveis pelos descobrimentos para, toma lá, levas aqui uma prenda para ver se ficas doente. A batata foi muito cultivada na Europa na altura das guerras napoleónicas, isto porque havia fome e era necessário alimentar a população e a batata era uma coisa que produzia em grande quantidade e portanto, e ainda hoje em França há muitas plantações de batata, há batata francesa, há várias espécies, tudo isso, porque a batata não é nossa também, a batata veio de fora, mas foi muito utilizada principalmente nestas circunstâncias. A laranja, nós consumimos laranja em pouca quantidade na altura em que dá e portanto quando digo isto nós digo na macrobiótica, mas não se consome em muita quantidade porque é um alimento muito ácido e agora eu pergunto-me qual, não preciso de ir há muito tempo atrás, se algum de vocês tinha avós que bebiam sumo de laranja e iam trabalhar a seguir? Nunca, seria impossível, não é? Comeriam uma sopa, comeriam uma boa fatia de pão com queijo, com o que fosse, comeriam outro tipo de coisas, não eram sumo de laranja e iam a trabalhar a seguir, portanto, os meus avós de certeza que não. E portanto acho que não está mesmo na nossa tradição, cada vez mais se consome este tipo de alimentos, mas não é a nossa tradição. Depois dos descobrimentos também famílias ricas começam a ter acesso a outro tipo de alimentos e a verdade é que nesta altura, desculpem lá, eu não sei se vocês sabem, mas havia
doenças que eram só da nobreza. Dos reis, dos nobres, havia doenças que eram só gota, diabetes, que se calhar na altura não se chamava diabetes, mas tinham esse tipo de problemas. Havia uma série de doenças que agora são crónicas e estão estendidas por toda a população, que eram típicas das famílias ricas. Mas os pobres que comiam, que até morriam se calhar mais que os ricos, e portanto achavam que a dieta dos ricos até era melhor, mas morriam por fome, por subnutrição, por não terem acesso a cuidados de saúde, por falta de cuidados de higiene e por outro tipo de motivos que não tinha nada a ver com a alimentação, enquanto os ricos começavam a ter doenças ligadas claramente à alimentação. Temos depois o marco da Revolução Industrial e que isto realmente, a questão de termos indústria para fazer tudo, que nos facilitava imenso a vida, não é? Trouxe-nos também outro tipo de coisas, alimentos refinados, farinhas, portanto, tudo triturado, e portanto, deixou de ser necessário ter uma mó, ter vento ou ter água para se moer os cereais, portanto, eram facilmente moídos nas indústrias. Mais consumo de açúcar e mais consumo de produtos de origem animal para famílias ricas. Começa a haver um consumo de laticínios e utilização comum de alimentos como a batata, a laranja, o tomate, portanto entraram na nossa alimentação apesar de não fazerem parte da nossa tradição. Temos depois da Revolução Industrial, temos após a Segunda Grande Guerra. A alimentação aqui sofre realmente uma alteração brutal. Alimentos principais, que eram os cereais, leguminosas e vegetais, deixam de ser o principal no prato e passamos a ter como alimentos principais os alimentos que eram secundários, que são os tais, o leite, os óleos, carne, peixe, frutos, sementes oleaginosas. Eu não estou a criticar as sementes e as oleaginosas, eu gostava que vocês se lembrassem de como é que era quando vocês eram pequenos ou no tempo dos vossos pais ou avós, que era difícil chegarem e terem a quantidade de ofertas oleaginosas que nós temos, por exemplo, neste supermercado. Eu, por exemplo, em criança, acho que nunca comi um caju. Acho não, tenho a certeza que nunca comi um caju. E comia as amêndoas, vinham com casca, eu tinha que as partir, se queria comer alguma. As nozes, a mesma coisa. E isto é muito inteligente, sabem? A natureza é mesmo perfeita, porque a partir do momento que nós partimos aquela casca que tem a proteger portanto, o miolo que nós comemos, ele começa logo a oxidar. E deixa de ser tão benéfico para nós. E quando o trituramos todo e metemos numa caixinha de plástico, menos nutritivo ele é para nós e mais oxidado está. E se nós não queremos comer alimentos oxidados, a verdade é que, principalmente nas dietas vegetarianas, dá-se um grande relevo às oleaginosas, quando as oleaginosas não eram alimentos principais. E eu, sinceramente, na minha tradição não eram, e se vocês forem um bocadinho mais para trás, ainda menos. Portanto, comia-se na altura em que havia. Eu lembro-me em Viseu, o que é que nós tínhamos acesso? Tínhamos acesso a amêndoas que vinham de trás dos montes. Tínhamos acesso a avelãs, que havia imenso na zona de Viseu. Eu vivi uns anos em Viseu, são de lá os meus pais, não nasci lá e depois saí, mas... E comíamos nozes na altura em que havia nozes. Eu lembro-me de andar a descascar nozes com o meu pai e ficar com as mãos todas pretas, porque as nozes ainda têm outra casca por fora. Não sei se vocês sabem, tem uma casca por fora. Tirava-se aquilo, custava a comer uma noz. E a natureza é mesmo inteligente. Se vem num pacote tão bem reforçado, não é para comer às mãos cheias. É. E eu contra mim falo que eu adoro manteigas de oleaginosas. Mas pronto, o que eu queria dizer é que alimentos que não eram consumidos em grande quantidade passam a alimentos principais e alimentos que deveriam ser consumidos em mais quantidade passam a alimentos secundários. E vocês façam a experiência, se começarem a colocar no vosso prato mais cereais, mais leguminosas e mais vegetais, vocês não vão ter espaço para muito mais coisas. Não vão ter, nem na barriga nem no prato. Não há hipótese, porque depois a carne fica ali com um espacinho pequenino. Agora, quando nós pensamos, já agora isto é uma maneira de pensar, na macrobiótica a primeira coisa que pensamos quando preparamos uma refeição é qual é o cereal. E a seguir pensamos quais são os vegetais que vão acompanhar este cereal, qual será a leguminosa e quais serão os vegetais. E começamos sempre pelo cereal, e depois já vamos falar porque é que o cereal é em primeiro lugar. Eu tenho ali em último lugar que nós, neste momento, somos quase todos especialistas em nutrição. Falamos de proteínas, de lípidos,
ter hidratos de carbono como se fossem alimentos. E mesmo os pratos que vêm dos nutricionistas têm aquela divisão. Houve agora, por causa da campanha do Trump, que eu acho que era o My Plate da Hillary, não sei se vocês se lembram, ela apresentou o My Plate, que é um tipo de como é que há de ser a proporção de alimentos, mas ela não põe alimentos lá, ela põe hidratos de carbono. Quando os hidratos de carbono estão nos feijões, por exemplo, e estão em alguns vegetais e estão nas leguminosas, em alguns vegetais e nos cereais. Portanto, não posso dizer que é hidratos de carbono. E depois as pessoas não sabem fazer a divisão, não é? E, por exemplo, as proteínas, nós para termos uma proteína completa basta, ou para nós termos a cadeia de 8 aminoácidos completa, temos que juntar cereal integral com leguminosa. Portanto, a proteína não posso dizer que está só na leguminosa. Portanto, há aqui, falarmos destes macronutrientes como se fossem alimentos, dá uma confusão, e acho que dá muita confusão na cabeça das pessoas também. E ainda por cima, os hidratos de carbono estão diabolizados. Se quiserem depois fazer perguntas sobre isso, eu posso falar. E por isso eu tenho ali onde está a proteína. A proteína está em vários sítios, eu não posso dizer, inclusivamente nas algas, portanto eu não posso dizer que haja. Proteína é um conjunto de aminoácidos e, portanto, eu não posso dizer que esteja só num determinado sítio. Claro que nós consumimos... Não, a ideia dos esportistas e comerem hidratos de carbono para Não, hidratos de carbono não, proteína. Proteína, o que será isso? É uma loucura, é uma moda, sim, e deixámos de consumir. Vocês sabem qual é o combustível principal das nossas células? Doutora Cristina? Açúcar, glicose. Pronto, neste momento o que se está a fazer, ao retirar os hidratos de carbono, que é uma fonte de... porque é que os hidratos de carbono complexos, como os cereais integrais e como é que estão presentes nas leguminosas, são tão bons para nós? Porque são hidratos de carbono de absorção lenta, portanto têm uma cadeia larga, enquanto os açúcares têm uma cadeia curta e são de absorção rápida, os hidratos de carbono de cadeia larga dão-nos alguma estabilidade. Durante bastante tempo nós temos as nossas células a serem nutridas. Se nós retirarmos hidratos de carbono, o nosso corpo tem capacidade de ir à proteína, por processos, sabe Deus como, que entra ao fígado e que há de deitar fumo, tirar o suficiente para tirar a glicose necessária para o funcionamento das nossas células. Mas é por processos, sabe Deus, quer dizer, temos essa capacidade, o nosso corpo. Aliás, se nós passarmos alturas em que não comemos, imagine que por algum motivo eu tenho que estar uma semana sem comer, fiquei fechada num sítio qualquer e não consigo comer, o corpo vai buscar os meus músculos, sim, mas são processos mesmo complicados. Há muita gente que desmaia, mas há muita gente a seguir esse tipo de dieta, em que só consomem, retiram completamente os hidratos de carbono, porque os hidratos de carbono são maus porque se transformam em açúcar, como se as nossas células, no final disto tudo, não se alimentassem de açúcar, está bem? Não querem um açúcar demasiado rápido, o açúcar demasiado rápido depois traz outras consequências. Pronto, e ali temos uma prateleira de supermercado com alimentos processados, que é aquilo que nós temos hoje em dia. Nós entramos no supermercado, temos um cantinho para os vegetais, depois temos o talho, a peixaria, e depois lá dentro é este tipo de prateleira. E é o que nós temos agora. Portanto, temos alterações, o que eu tenho ali, alterações brutais nos hábitos alimentares. E se eu estou enganada, vocês interrompam e digam que é mesmo isso. Temos excesso de laticínios. E eu já vou falar, eu pus um slide sobre o leite porque eu tenho mesmo que falar do leite. Excesso de ovos. Se nós comêssemos os ovos que as galinhas põem, nós não comíamos ovos todos os dias, muito menos, por exemplo, 4 ovos ao pequeno almoço, como algumas pessoas fazem, e depois ainda vão comendo ovos cozidos ao longo do dia. Se nós respeitássemos a ordem natural da natureza, de vez em quando teríamos muitos ovos e havia alturas em que não haveria ovo nenhum. E possivelmente para uma família grande haveria um ovo por pessoa, meio ovo por pessoa, não sei. Carne em excesso, nós entramos há sempre carne, nós vamos a um restaurante, não há, as opções vocês já viram as opções de restaurante, é carne ou peixe com arroz ou massa ou batata, depois ali um vegetalzinho para enfeitar e é isto a nossa comida. Pronto, e se nós formos então ao supermercado, a oferta é fantástica. Eu tenho aqui um asteriscozinho, de vez em quando vai aparecendo aqui uma frase, nem sei se tenho visto todas, que eu pus para não me esquecer, e agora estou-me a esquecer. Ok, ao mesmo tempo que isto apareceu, começou a aparecer isto. E isto está intimamente relacionado, não me digam que não, porque para mim é evidente e nós temos que fazer a ligação dos pontos.
Ou seja, a partir do momento em que houve alterações brutais nos nossos hábitos alimentares, começaram a aparecer este tipo de coisas, doenças crónicas, e por isso é que eu perguntava aqui, pus o asteriscozinho, porquê? O ano passado a minha filha estava no 11º ano e foi fazer os exames do 11º ano. E estávamos na reunião de pais, e a professora muito preocupada, a dizer como é que eram as regras, não sei o que, há algum menino que tenha algum problema de saúde, que tenha que levar bomba por causa da asma, ou tenha diabetes, e havia para aí, eu não sei, para aí 10 miúdos, 10 em 30, uma proporção, uma coisa impressionante. E eu pensei assim, eu não acredito que haja tantos miúdos com diabetes, asma e outros problemas de saúde. Pensei, eu quando era miúda não me lembro de ter nenhum colega com este tipo de problemas. Será que nós não fazemos a ligação? Pronto, e por isso é que eu pus ali, não sei se algum colega, se tiveram colegas de escola com problemas deste tipo, de asma ou diabetes ou o que seja. Doenças degenerativas, e elas estão a aumentar. O Francisco dizia uma coisa na última entrevista que deu, uma coisa horrível, mas que ele diz que lhe saiu da boca e pensou que a entrevistadora iria amenizar aquilo e não ia pôr integralmente o que ele tinha dito. E ele disse uma coisa que era que nós vamos começar a assistir à morte dos nossos filhos, os pais vão começar a assistir à morte dos seus filhos por doenças evitáveis. E a verdade é que o cancro cada vez aparece mais cedo. Como? Mas o Fernando Pádua disse isso há muito pouco tempo. Pois. 90 anos e disse isso há muito pouco tempo. Francisco foi antes de morrer, na entrevista antes de morrer. Ele partilhou connosco na última aula, disse, eu fui dar uma entrevista e eu lembro perfeitamente disso, e a entrevistadora pôs aquilo tudo, está tudo escrito, tudo o que eu disse, ela não filtrou nada. Ele estava a pensar, ele não vai pôr isto escrito. Não filtrou nada. E ele disse isto, e diz que não disse isto, mas ele diz que acredita mesmo que é isto que vai começar a acontecer. Portanto, os pais vão começar a assistir à morte dos filhos por doenças evitáveis. E isto é muito triste, quer dizer, este tipo de doenças mais degenerativas estarem a aparecer cada vez mais cedo e nós sabemos que são evitáveis. Começaram a aparecer cada vez mais intolerâncias alimentares e existem imensas pessoas agora com intolerâncias alimentares, obesidade e doenças autoimunes e nas doenças autoimunes há muitos problemas do sistema digestivo que poderiam ser, como é que eu ia dizer, poderiam ser tratados para não se chegar a esse ponto. Portanto, ligar aqui os pontos. Sim. A questão também dos hábitos alimentares poderá também estar muito ligada, como tu disseste ao início, com a maneira de ser hoje em dia. Não temos tempo para nada, chegamos tardíssimo a casa. Sim. As pessoas que voltaram para casa, é mais fácil ir ao supermercado e comprar uma coisa daquelas que Isso. Isso. E a partir daí começa a gerar mais do que as pessoas dizem, não, hoje eu quero uma coisa muito boa, mas assim que faz muito mal. É quase como, olha, não tenho mais tempo para fazer nada, A primeira aula que eu tive de Francisco, e vou chamá-lo outra vez, a primeira aula que eu tive de Francisco foi uma aula brutal para mim, em que ele disse que nós éramos completamente responsáveis pela vida que temos. Completamente responsáveis. Vocês não culpem ninguém, vocês não são adultos enquanto não, eu lembro-me disto perfeitamente, enquanto não se responsabilizarem pela vida que têm, pelas escolhas que fazem. Vocês não são adultos. Vocês não culpem ninguém por aquilo que vos está a acontecer. E realmente é isto mesmo. Aquilo que estavas a dizer é, realmente nós não temos tempo, são os nossos hábitos de vida, não é só a alimentação que nos está a matar, são os nossos hábitos de vida, sim, claramente. E eu lembro-me disto, isto para mim foi brutal. Eu escrevi esta frase, eu sou completamente responsável pela vida que tenho. E pá, aquilo para mim, e por isso é que a macrobiótica depois, isto fez... Chegar a casa às 8h30 ou 9 da noite, olha pá, vou fazer uma sopinha, sou para cá ou para aí às 10 da noite, ou 10h30, não, prefiro ir buscar uma pizza. É mais fácil. Ou buscar uma sopa que alguém fez e não se sabe que a quantidade... Pois, mas não se sabe a quantidade de gordura, de sal, o tipo de vegetais que lá estão, etc. Sim, sim. São escolhas. São escolhas. São escolhas, são escolhas. E muitas vezes é assim, é aquela questão de trabalhamos, para depois termos 15 dias na praia em que apanhamos um escaldão, comemos gelados a mais, comemos churrascos a mais, etc. Portanto, quando nessa altura as pessoas costumam dizer agora posso fazer esqueces em frente. Enquanto nós vamos toda a fazer esqueces. Exato. Isso também acontece, é verdade. Bom, e esta é outra coisa que eu acho incrível. Eu não sei como é que é possível que uma espécie envenene a sua própria comida.
envenena a roupa que veste. Eu não sei se alguma vez vos aconteceu entrarem em grandes superfícies nas lojas de roupa e sentirem-se completamente intoxicados com ar. Pronto. E a verdade é que temos químicos em tudo. Temos os químicos na agricultura, permitidos por lei, permitidos e até incentivados. Temos na água, alguém está a pôr químicos na água em que nós bebemos para ela ser potável. No ar, na roupa, detergentes, artigos de higiene, tudo está cheio de químicos. E nós podemos até dizer, se calhar então não vale a pena eu ter cuidado com a alimentação, porque o resto está tudo envenenado. Não é bem assim, isto está a questão da nossa responsabilidade. Ou seja, eu tenho sempre possibilidade de alterar para melhor a minha condição. Apesar disto tudo, isto são coisas que eu não controlo. Há coisas que eu controlo e naquelas que eu controlo eu tenho que ser adulta e tenho que fazer as opções conforme aquilo que eu quero. Claro, tenho sempre a liberdade de fazer outras opções. Isto da liberdade é uma coisa fantástica. Mas não é só uma questão, é questão mais também de literacia ou iliteracia que se Sim. Saber se mas eu não sei se fosse... Quais são as fibras que levou, o que é que... Sim, normalmente nós aconselhamos algodão biológico, mas nem sempre, principalmente junto à pele, termos uma blusa de algodão e se pudesse ser biológico, melhor. Então, após a Segunda Guerra Mundial, e estou a chegar ao final da tradição, temos a questão do fast food, que é mesmo o termos, para além de toda a indústria alimentar e das alterações na nossa comida, temos esta questão de termos tudo pronto. E é uma coisa que me custa imenso, porque nós, enquanto adultos, nós até poderemos saber a melhor comida, mas estes meninos e as crianças, quase todas, mais importante que a comida em si é pertencerem à sua tribo. E é muito difícil dizer a uma criança: tu não vais ao Burger King quando todos os colegas vão, porque é mais importante para aquela criança pertencer à tribo do que comer uma coisa saudável. Por mais que ela saiba que aquilo que está a comer, até por princípios que tem em casa, não é o mais saudável, mas pertencer à tribo é importante. E, portanto, enquanto houver este tipo de oferta e for fácil para os miúdos chegar lá, é muito complicado nós termos em casa, sermos competitivos, entre aspas. Poderemos fazer uns hambúrgueres, poderemos fazer uns nuggets com vegetais, podemos tentar imitar aquilo que há lá fora, mas nunca seremos suficientemente bons porque os seus colegas vão a este tipo de coisas. Portanto, não há... É muito difícil, principalmente para esta questão do fast food para as novas gerações. A minha esperança é que eles, se tiverem hábitos saudáveis em casa, depois um dia reproduzirão estes hábitos saudáveis e saberão o que hão de comer. Mas muitos de nós sabemos que pronto, é o que eu digo, pertencer. E digo isto também por experiência própria. Durante muito tempo, não fast food, mas comi coisas que eu achava que não era aquilo que realmente eu queria comer, mas para pertencer à tribo. E só muito mais tarde, em idade adulta, é que comecei a dizer: não, isto não faço porque eu não quero isto não está de acordo com os meus valores, etc, etc, etc. Portanto, é preciso ganhar coragem, é preciso sermos crescidos, é preciso sermos adultos, como Francisco dizia. Eu tinha que falar de leite de vaca, não sei se há aqui alguém que bebe leite de vaca, não sabia que tipo de pessoas é que viriam e, portanto, não faz sentido nem sequer para o nosso galão roubar, entre aspas, o alimento principal de um vitelo. Não gostas, pois não, pronto, ainda bem. Ele nunca bebeu. Bom, então é assim, aquela imagem é uma imagem que não existe na produção de leite de vaca, não existe mesmo, não existe, pronto. Eu vou-vos explicar então, se quem não saiba. Para além disso, temos esta questão da nossa saúde. Eu só pus ali as questões de saúde. 80% dos antibióticos vão para a indústria pecuária, vão para estas desgraçadas que estão ali colocadas, que nem se conseguem mexer, que fazem mastite atrás de mastite atrás de mastite e que precisam estar permanentemente a levar com antibióticos. Vão para os aviários, em que os animais vivem todos apertados juntos uns com os outros, não se conseguem mexer, pisados, etc., fazem feridas, têm que tomar antibiótico atrás de antibiótico até poderem ser mortos. Aquilo é um espaço de 3 semanas, mas eles estão carregados de antibióticos. E vão para os porcos e para outro tipo de animais que são criados intensivamente. E para os camarões também, não sei se vocês sabem, mas a aquicultura de camarão também leva imenso antibiótico, porque senão os animais não iriam sobreviver naquele tipo de ambiente, porque não é um ambiente natural. Mas para além disto, eu gostava de dizer que estas meninas que ali estão a ser ordenhadas, elas são inseminadas artificialmente pelo menos uma vez por ano. Inseminadas, sabe Deus de que forma? Nunca viram um boi na vida.
É-lhes retirado o vitelo imediatamente no momento de nascimento. E eu assisti a isto na Escola Agrária em Coimbra. E assisti ainda de forma mais forte porque a mãe gritava pelo vitelo e o vitelo gritava pela mãe, já estavam separados, o vitelo numa jaula, onde tinha um balde com uma bebida qualquer, que aquilo não era leite, uma porcaria qualquer, parecia leite diluído em água, e estava a vaca a gritar por ele e ele a gritar pela mãe. Um animal que é mamífero, e se há aqui mães sabem como é que é a pega de um mamífero, como é que é a necessidade de sucção, que sugam, até nós arranjamos xuxas para os nossos, porque eles querem mesmo estar, animais que nasceram para mamar, que nunca podem mamar, nunca. A maior parte dos vitelos, os machos são mortos e incinerados, as fêmeas entram neste tipo de indústria, quando acabam deixam de produzir leite como deve ser, ou ficam com problemas de saúde, vão para a carne. Pronto. E por isso eu costumo dizer que há mais maldade num copo de leite do que num bife. Este tipo de vida que estes animais levam não justifica nunca o prazer de beber um copo de leite. Desculpem, eu tinha que dizer isto, está bem? Pronto. Para além do leite ser uma porcaria, está cheio. Agora vamos à parte da saúde. Para além de estar cheio de antibióticos, é permitido que haja uma percentagem de pus e é permitido que haja uma percentagem de sangue, de células sanguíneas e de pus no leite de vaca. E se me dessem um copo de sumo e me dissessem, olha, isto tem não sei quantas células de pus e não sei quantas células de sangue, não te importas, bebe na mesma. Mas o leite de vaca nós podemos beber. Está bem? Pronto. E podem continuar a beber leite de vaca, como eu dizia, não há nada proibido, temos as consequências. E a partir do momento, há uma coisa que eu aprendi na macrobiótica que eu esqueci de dizer e que tem tudo a ver. Nunca há nada fora, não há nada que se esteja a passar no planeta que depois não tenha reflexos em nós. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos fora do nosso corpo, se estamos a comer um alimento que está carregado de um determinado tipo de comportamento ou de energia, ela vai ter essa mesma consequência em nós. Não há nada fora que não esteja dentro. E uma das coisas que eu me lembro perfeitamente, e isto era muito dito pelo Francisco, que muitos dos nossos problemas de intestinos, que cada vez há mais problemas de intestinos, têm a ver com o empobrecimento dos solos que existe na Terra. Ou seja, se a Terra neste momento é explorada, eu por exemplo, eu tenho em casa terra saudável. Se eu levantar a terra do meu quintal, eu vou encontrar minhocas, bichinhos, sabe Deus, com umas lagartas brancas horríveis, mas que estão lá a fazer qualquer coisa. Há vida naquele solo, há vida. Se vocês forem a uma exploração intensiva, vocês vão e levantarem a terra, não há um único bicho. E esta macrobiota que nós temos, intestinal que nós temos, está empobrecida porque os solos estão empobrecidos. Okay? Não há nada fora que não esteja dentro. Ou seja, se nós realmente estamos a consumir a terra com esta ganância, isto vai ter reflexos em nós, está bem? E portanto, acabei de dizer, pronto, o leite é mesmo. Para além disso, costumam dizer que a soja faz mal aos meninos porque tem muitas hormonas. Vocês não imaginam o que é o leite de uma vaca que acabou de parir. Mandem analisar em termos hormonais o leite da vaca e vejam. Sim. Vamos imaginar uma mãe que não pode amamentar por algum motivo, cuja opção dela é não dar leite de vaca ao seu filho. Opções? Neste momento há bancos de leite. Pronto, pelo que eu sei, ainda existe, na altura em que eu tive os meus filhos já havia bancos de leite, imagino que ainda continua a haver. Portanto, há essa opção, tentar ver se existe uma mãe que esteja a doar leite e há essa possibilidade dos bancos de leite. E há leites artificiais, na macrobiótica fazem-se os leites normalmente, mas é para transição. São leites que são feitos à base de cereais, leguminosas e sementes. A semente é a semente de sésamo por causa do cálcio. Mas usar um leite que não seja de origem animal, eu não aconselho leite de vaca a ninguém, não é mesmo? E depois muitas crianças que têm contacto com leite de vaca muito pequenas, depois desenvolvem alergias mais tarde, exatamente, e às vezes ao leite de vaca, por terem sido tão precocemente. Eu tinha uma vizinha a quem aconteceu isso, deram
suplemento à criança no hospital. Ela teve um problema de saúde, ficou logo a seguir ao bebê, não pôde amamentar logo. Depois, mais tarde, ele desenvolveu uma alergia tão grande ao leite de vaca que se a irmã lhe desse um beijinho depois de ter comido um iogurte, ele ficava com uma erupção cutânea terrível. E a mãe dizia, este meu filho faz alergia ao leite de vaca porque ainda não estava preparado o sistema digestivo dele para receber este tipo de informação, foi sujeito muito cedo ao leite de vaca e, portanto, depois tornou-se intolerante. Aí está as alergias alimentares. Há leites que não têm leite, é procurar um bom leite que não seja de origem animal. Bom, atualmente as coisas estão um bocadinho melhores, ou seja, há um grande número de pessoas que perceberam a relação entre a alimentação e a saúde. A Organização Mundial de Saúde está finalmente a ter algum papel, por exemplo, retirou o leite de vaca como um alimento saudável, retirou das suas recomendações. Em 2016, eu não sei se vocês deram conta, foi o Ano Internacional das Leguminosas. Foi a ONU que decretou, mas muito com o apoio da Organização Nacional de Saúde e da FAO. Porquê? Porque a leguminosa, como era considerada a carne dos pobres, desculpem lá a expressão, mas muitas pessoas diziam isto, que era a carne dos pobres, e utilizada em muitas culturas em que as pessoas não tinham acesso a produtos de origem animal que parecia que eram melhor, entrou em desuso o consumo das leguminosas, mesmo em países em que a base da alimentação que tinham mais esta ligação à tradição. Nós no mundo ocidental estamos a fazer uma coisa horrível aos países pobres. Porquê? Eu não sei que eu sei de explicar isto agora, se explico mais à frente. Nós estamos a fazer uma coisa horrível, que é, nós queremos os alimentos que eles têm e que eles produzem, eles começam a produzir em grande quantidade e deixam de ter tempo para produzir em pequena produção aquilo que eles naturalmente iriam comer. Começam cada vez a comer pior, começam a comer arroz branco que está disponível, começam a comer mais farinhas, começam a comer mais alimentos industrializados, mais alimentos processados que são mais baratos, mais salsichas, mais, sei lá, farinhas, pão, o que seja, e portanto estão a deixar eles próprios de cultivar as suas leguminosas, os seus cereais típicos. Para quê? Para alimentar a nossa gula por bananas, por cajus, por mangas, ou seja, há grandes plantações deste tipo de coisas e eles próprios não têm essa capacidade de cultivar. Então a Organização Mundial de Saúde, a Organização das Nações Unidas decretou então o tal ano das leguminosas para criar um bocado de consciência em todo o mundo da importância de consumir leguminosas. As leguminosas, não sei se vocês sabem, são culturas de sequeiro, portanto culturas que não necessitam de muita água. Os cereais necessitam de bastante mais. Portanto, há aqui uma série ao despertar, por assim dizer, se há um ano internacional das leguminosas, que é uma coisa que, desculpem lá, o ano internacional da lentilha, do grão, do feijão, não faz muito sentido, mas se há, é porque já há uma preocupação com este tipo de assuntos, ou seja, cada vez há, eu até posso, cada vez há menos pessoas a cultivar leguminosas, e eu até posso dizer uma coisa, em Portugal também está a cair em desuso, é difícil encontrar leguminosas cultivadas em Portugal, quando nós produzimos bastante, principalmente grão de bico, feijão, aquele feijão que tem feijão frade, pronto, este tipo de... E a verdade é que está a cair em desuso. A indústria farmacêutica, temos agora também atualmente a indústria farmacêutica, alimentar e pecuária química a pressionar os governos e instituições de saúde. Eu acho uma coisa incrível, eu vou contar mais uma história, a última. Foi uma coisa que me deu a impressão também o ano passado, eu não sei se vocês se lembram, eu não sei se foi, não sei que tipo de enchido foi. Ou foi uma farinheira, ou foi um chouriço, lá para o norte foi farinheira. Uma alheira, que teve um problema qualquer e que tinha umas bactérias quaisquer e deixaram uma série de pessoas doentes. E, passado pouco tempo, depois de a Organização Mundial de Saúde ter decretado que todos os alimentos, todas as carnes processadas industrialmente, chouriços, fiambres, etc., eram cancerígenos, e está literalmente a Organização Mundial de Saúde disse isto, vai o Ministério da Saúde português, representado por aquele senhor, não sei, aquele senhor de barba branca, como é que ele se chama? Que foi lá acima, à terra onde tinha acontecido isso, comer uma bela de uma alheira e mostrar que aquilo estava em condições que se podia consumir. Eu penso, é que mundo é que nós vivemos?
Como é que é possível? E depois, e vocês sabem, por exemplo, os cardiologistas recomendam BCL. E eu penso assim, como é que é possível? E os congressos nutricionistas são patrocinados pela Nestlé. Como é que isto é possível? Como é que se deixam comprar a este ponto? Quer dizer, realmente há aqui uma pressão grande. E eu já mostro a figura que vem a seguir para vocês perceberem porque é que é esta pressão. As tais grandes corporações controlam economicamente o mundo e a indústria alimentar está a aproveitar-se mesmo disto, da moda da alimentação saudável. E nós vamos comprar 100 gramas do último superalimento que nos vai salvar da morte de certeza, que nos vai permitir não envelhecer de certeza, portanto nós até gastamos, sei lá, 10 euros num pacotinho de 100 gramas, mas depois achamos 500 gramas de feijão caras. E a verdade é que esta indústria alimentar está mesmo a aproveitar-se mesmo disto, da moda da alimentação saudável. E são superalimentos que agora é Bagas Goji, depois é Stevia, depois é o não sei lá, é melhor cacau cru, o óleo de coco, que agora realmente é a última descoberta e que vai fazer bem a tudo, ao cabelo, à pele, ao coração, a tudo, ao Alzheimer também. Tomam-se cápsulas de óleo de coco. Há uma professora espanhola, que é a Patrícia Restrepo, ela é colombiana, ela é professora de macrobiótica, é colombiana, e diz que vivia num local onde realmente havia coqueiros. E ela diz que comiam coco ocasionalmente, quando aparecia um estrangeiro qualquer que lhes pedia para beber uma água de coco, mas não sei o que, eles lá apanhavam os cocos, mas comiam ocasionalmente e em pouca quantidade. Porque ela diz, as pessoas sabiam que tipo de alimento era aquele, que não era para comer diariamente. E era um alimento típico daquele local, mas não era, eles não consumiam diariamente. E agora, e uma das minhas preocupações é esta, vocês sabem o que é que aconteceu com o óleo de palma? Sabem o que é que há plantações de hectares e hectares e hectares e hectares e hectares onde só há palmeiras. Destruíram-se florestas e florestas e florestas e florestas tropicais à custa da produção do óleo de palma. Vai acontecer o mesmo com o óleo de coco. Podem ter a certeza. Vão-se destruir habitats inteiros para produzir óleo de coco. Por causa da nossa gula, por causa desta questão da alimentação saudável. Até já há, acho que, não sei, não é planta, é outra coisa qualquer com óleo de coco. Mesmo a indústria alimentar a aproveitar-se de pôr óleo de coco também em tudo, porque o óleo de coco vende. Se o óleo de coco vende, eu vou pôr. A soja também, sim. Nós não sabemos comer soja, é o grande problema. Pronto, já agora da Stevia, não sei se vocês sabem, mais uma história. Vocês sabem para que é utilizada a Stevia dos países onde é nativa, que é ali na zona da Amazónia? É utilizado como anticoncepcional. Quando uma mulher não quer engravidar, toma chá de Stevia durante um período de tempo. É um alimento extremamente expansivo, não permite sequer que a mulher ovule. Okay? E nós consumimos Stevia, agora altamente processada em pozinho, e achamos que também é uma coisa fantástica, que dá doce e nós podemos consumir. Se nós formos ao local da origem das coisas, começamos a perceber muita coisa, que aqueles alimentos realmente não eram consumidos em pouca quantidade e por razões específicas. Mas não é isto que a indústria alimentar nos... Pronto. E porquê é que nós estamos um bocadinho maniatados? Por causa disto, ou porque é que os governos, etc., estão a ser muito pressionados, a indústria farmacêutica, a indústria alimentar, etc. Isto são grandes grupos, não há maneira de fugir disto. Nós vamos a uma marca e essa marca domina uma secção inteira e etc. Portanto, isto são grandes grupos. O poder económico é brutal. Eu não sei se um dia isto não vai ser só um grande grupo. O poder económico destas pessoas é brutal. Pronto, e agora a tradição. Pronto, aqui está a tradição. Eu não sei depois disto tudo se vocês ainda se lembram do que é que nós normalmente deveríamos comer. As dietas originais de todos os povos do mundo são os cereais integrais, as vegetais, as leguminosas, as sementes e as oleaginosas e pequena quantidade de produtos de origem animal. E são alimentos produzidos localmente. Ou seja, não é normal, quer dizer, cada povo tinha o seu tipo de cereal, tinha o seu tipo de leguminosa, tinha o seu tipo de vegetal. Inclusivamente, eu não sei se isto já vos aconteceu, vocês mudarem, irem viajar, mudarem de local e durante um tempo os vossos intestinos não funcionam bem.
Vocês já pensaram que os vossos intestinos estão habituados ao tipo de alimentação e ao tipo de clima que vocês têm e há por assim dizer, há informação que vem nos alimentos que vocês comem nesse local e depois quando mudam de local vão comer outro tipo de alimentos e aquelas bactérias não estão preparadas para digerir aquele tipo de alimentos? Por isso é que cada povo tem o seu tipo de cereal, o seu tipo de vegetal, o seu tipo de leguminosa, portanto há aqui diferenças, apesar de ser a base ser a mesma, cada povo tem a sua tradição. Por exemplo, na Europa, qual era o cereal mais cultivado? O trigo. O trigo é mais nos Estados Unidos. Nós aqui tínhamos muito centeio, não era? Tínhamos algum trigo também. A aveia não é tanto a nossa, mas, por exemplo, se formos para... Não, aqui na Europa, sim, trigo, centeio. Se formos, por exemplo, para a América, sim, aí teremos milho, sim, muito milho. Se formos para a África, conforme os países da África é um continente imenso, tem muitas variedades de cereais, não é? Se formos mais para o norte da Europa, teremos trigo sarraceno, que é um cereal mais quente. Portanto, cada povo teria o tipo de cereal adequado àquele clima. Porque, por exemplo, o trigo sarraceno é um cereal que nos permite estar sempre quentes, é um cereal mais, como costumava dizer o Francisco, aquece-nos até às extremidades dos dedos. Portanto, é um cereal bastante mais forte e que aquece mais. Portanto, mesmo os cereais e as leguminosas estavam adaptados ao local. Portanto, cada povo teria as suas. E pronto. E eu só pus esta imagem para vocês verem o tipo de cores que nós conseguimos ter quando comemos alimentos baseados, uma alimentação baseada na tradição. Não tem que ser o arroz branco, ou seja, um branco com o castanho do bife e o verdinho da alface. Há muitas escolhas, há muitas formas de preparar, há uma fantástica combinação de sabores. E isto, eu dizia-vos há bocado, isto já são pratos se calhar um bocadinho mais elaborados, mas o comer de forma simples é extremamente inteligente. Eu gosto muito de comida limpa, cada vez gosto mais de comida limpa. O cereal, a leguminosa com os vegetais, mais os vegetais ao lado, mais um pickle e não preciso muito sair disto, eu cada vez mais gosto de comida limpa. Porquê? Porque o paladar também se vai habituando ao sabor verdadeiro das coisas. Uma criança que foi educada, por exemplo, a comer, imaginem, brócolos, couve, cenoura, etc., tudo cozido de forma simples, não estranha se nós lhe demos uma coisa muito condimentada. Enquanto uma criança que foi muito habituada a comer alimentos muito condimentados, se lhe dermos uma coisa simples, primeiro que ele goste disso, é muito complicado. E nós é a mesma coisa, é uma questão de educarmos o paladar. E educarmos o paladar a sentir realmente o sabor das coisas. Pronto. Também comemos segundo o local, a estação do ano. E isto comer de acordo com a estação do ano é uma forma inteligente mesmo de comer, ou seja, como é que eu ia dizer isto sem ninguém me interpretar mal? Eu vejo muitas dietas em que se come alface o ano todo. É alface, a cenoura ralada, uma tirinha de tomate e se querem perder peso, então isto é chapa 4? 5, chapa 5 para toda a gente, eu nunca sei qual é o número. Chapa 7, pronto, não interessa, é igual para toda a gente. Na verdade, nós não comemos a mesma coisa todo o ano. E eu, por exemplo, posso-vos dizer, por exemplo, o cereal de cada estação é diferente. Agora vamos entrar na primavera, será a cevada. A cevada é muito apropriada ao fígado e relaxa bastante o fígado. E quem já experimentou, e estão aqui algumas pessoas que experimentam o chá de cevada e mesmo a cevada perolada, pois sei, ajuda mesmo a relaxar o fígado, é ótimo. Depois chegamos ao verão e o cereal é um cereal maior, em termos de energia é maior e para o calor, que é o milho. Depois vamos para o outono e o cereal é o millet. Depois vamos para o inverno, por exemplo, e o cereal será o trigo sarraceno, o tal trigo que ajuda a aquecer. Portanto, nós também variamos muito, é uma alimentação extremamente variada, a alimentação macrobiótica, não é nada monótona, acreditem, nada monótona, é extremamente variada. Porquê? Porque
comemos segundo a estação do ano, comemos segundo o clima que está, comemos segundo a nossa necessidade, segundo também algum ajuste que tínhamos que fazer na nossa alimentação, portanto, e isto permite que o nosso corpo se adapte. E eu explico porquê. Dei agora o exemplo do trigo sarraceno. O trigo sarraceno é um alimento que é mais para regiões frias. Se eu estou a comê-lo no inverno, o meu corpo vai estar mais preparado para o frio que faz lá fora. Não faz muito sentido. Isto também acho que é intuitivo. Eu estar a comer uvas no inverno. Não faz. É um alimento demasiado doce, há muitas crianças, eu acho que as crianças da geração do meu filho mais novo já não vão saber quais são os alimentos típicos de cada estação. Há sempre tudo no supermercado. Então nos vegetais, sempre tudo. E nós na macrobiótica costumamos dizer uma coisa, alimentos mais secos, por exemplo, eu estou a comer trigo sarraceno, não sei se não deve ter sido produzido em Portugal, mas alimentos mais secos, nós até podemos de vez em quando ir buscar a um clima e a outro clima e adaptar-nos e ele não ser produzido exatamente no sítio onde nós estamos, desde que seja produzido mais ou menos na zona onde, portanto, nós estamos em clima temperado, desde que seja produzido mais ou menos nesta zona. Pode ter sido produzido em França, pode ter sido em Itália, pode ter sido na Grécia, portanto, ou pode ter sido no Japão, que tem o mesmo clima temperado que nós temos. Mas normalmente isto não tem grandes interferências, mas quando comemos alimento fresco, um alimento fresco tem uma informação exata do momento que está a acontecer lá fora. Ou seja, neste momento no Brasil está verão, há mangas, as mangas brasileiras são ótimas e nós aqui vamos comer as mangas do Brasil. E o que é que nós estamos a dizer ao nosso corpo? Está um calor brutal lá fora. Relaxa, expande, não contraias nada, porque está ótimo, ou seja, estamos aqui a fazer com que o nosso corpo, que é inteligente, tenha que fazer coisas para nos proteger, no fundo, que é ganhar mucosidade, ganhar ranho, pronto, ter expectoração, ter secreções, etc, porque ele está a tentar, eu tenho que contrair, está frio. Não sei se alguma vez vos aconteceu entrarem num ambiente frio e imediatamente começarem a pingar no nariz. É o corpo a contrair. É só isso. Não há... Está a tentar deitar fora o excesso de líquido que está lá dentro. Portanto, produtos de regiões com clima diferente diminuem a nossa imunidade, exatamente imunidade por causa desta incapacidade de adaptar. Impacto ambiental das nossas escolhas, eu vou falar um bocadinho mais à frente. Respeitar a ordem natural, isto para mim é uma coisa que se vai se tornando cada vez mais óbvia. O respeitar a ordem natural e a natureza como ela criou as coisas. Então são este tipo de alimentos que nós privilegiamos, tais cereais, leguminosas, vegetais, frutas. Eu trouxe alguns, eu acho que, por exemplo, nesta altura do ano, as leguminosas mais aconselhadas é o feijão azuki, que é um feijão que agora já é produzido em todo lado, que é típico do Japão. Feijão preto, todos os alimentos que sejam escuros, por exemplo, as sementes de sésamo negras, todos os alimentos que sejam escuros ajudam ao rim, e é o rim que está mais... é o rim que é o órgão desta estação. Mas existem, assim, eu fui aqui, dei uma voltinha no supermercado para vocês verem a variedade. Eu não tenho que comer todos os dias arroz integral e feijão branco, por exemplo. Pronto, eu trouxe uma série de... a maior parte de vocês conhece leguminosas, tenho aqui uma série de cereais, portanto, não tem que ser uma alimentação nada repetitiva, nada cinzenta. Eu posso comer um cereal por dia diferente, uma leguminosa por dia diferente, e portanto não tenho... Apesar de parecer o que eu quero dizer com isto é que, apesar de parecer que a escolha é diminuta, é uma escolha fantástica. Fantástica. E então, se nós formos para os vegetais da época, e não nos esquecemos mesmo isto de comermos vegetais da época, temos uma escolha brutal mesmo. Eu quando digo alimentos não processados, eu não sei se pus isto em algum slide, acho que pus por baixo, a dizer que às vezes sinto que os supermercados nos oferecem ração, como oferecem para os animais. Ou seja, aquilo são umas bolachinhas muito bem empacotadinhas, ou são uns chips de não sei de quê, de vegetais, que até parecem que são muito saudáveis, mas aquilo é uma mistura qualquer de vegetais com óleo, que na boca nos sabe muito bem. É verdade, a indústria alimentar sabe perfeitamente o que é que nós gostamos. Coisas crocantes, salgadas,
com óleo e doces ao mesmo tempo. Vocês vão ver todos os salgados têm doce neste momento, porque vicia. Parece que, bom, aquilo é mesmo aquilo que nós estamos a precisar, e no fundo nós estamos a comer ali uma coisa extremamente processada como a ração dos cães, desculpem lá a comparação, mas é este tipo de alimentos com muita mistura, em que às vezes nem sabemos o que é que lá está dentro. Temos a dieta macrobiótica, de certeza que nós ingerimos mais minerais. Porquê? Porque comemos os alimentos integralmente. E temos uma coisa para mim que eu acho que é importantíssima. Nós também, ao comermos alimentos deste tipo, teremos sempre mais foco e mais direção. Porque são alimentos menos expansivos, que nos levam menos cá para cima e nos trazem mais cá para baixo. Ou seja, se eu quero ter mais foco, e isto é uma coisa que eu vejo no dia a dia, se eu quero ter mais foco durante o dia, o meu dia não pode começar com um pastel de nata. O meu dia tem que começar com uma papa de cereais. Tem que me permitir isto, eu vou dizer um bocadinho mais à frente. Pronto, mas tem que me permitir ter este equilíbrio e glicose no sangue, não em pico, mas exatamente, ao longo do tempo e de forma mais equilibrada. Portanto, não fazer isto. Sim. Porque uma leguminosa e um cereal há 8 aminoácidos, eu podia ter posto aqui, mas depois ia entrar em coisas muito específicas que são necessários, que faz a proteína completa, por assim dizer. Os outros o nosso corpo pode processar, é isto, doutora Cristina, não é? Todos os outros aminoácidos o nosso corpo consegue processar a partir destes. Está bem? E portanto nós, ao misturarmos temos sempre a certeza de que ao misturarmos uma leguminosa com cereal, temos a cadeia de 8 aminoácidos completa. Mas isto não é uma coisa que me deixa louca. Entendes? Eu faço isto, eu pus aqui para as pessoas terem a certeza que podem comer uma dieta de base vegetal sem problema nenhum. Desculpem, o que é que eu fiz aqui? Pus para cima em vez de pôr para baixo. Alimentos biológicos e não geneticamente modificados. Isto acho que é claro para toda a gente. Se nós empobrecemos os solos, cultivamos com muitos adubos sintéticos, estamos só a tirar. Há uma coisa na macrobiótica que a mim me deixa, realmente é uma coisa que eu gosto muito. Nós temos esta noção de que podemos usar as coisas sem as gastar, ou pelo menos com o respeito necessário para que não deixarmos, não esgotar os recursos. Ou seja, esta noção de que ao termos este tipo de alimentação não estamos a ir além do que aquilo que o planeta Terra nos permite gastar. E nós realmente, eu acho, a nossa gula é impressionante. Nós muitas vezes no tipo de produção não biológica estamos realmente a desertificar completamente um solo. E isto acontece neste momento em Portugal, empresas espanholas que alugam um terreno no Alentejo, produzem, já sabem, alugam, por exemplo, durante 15 anos, sabem, durante 15 anos podem produzir ali não sei o quê, nem estufas, e a seguir entregam, eu já não quero, aluguei durante 15 anos, tomo, já não preciso dele, e vai-se a ver o terreno está desértico, não se consegue produzir nada. Portanto, é isto que se está a fazer. Eu espero que sempre alimentos biológicos tenham um bocadinho mais de respeito, para além disso não tem a quantidade de químicos que tem um alimento e tem mais nutrientes, mais segurança, pronto. Em relação aos estudos sobre organismos geneticamente modificados, estão permanentemente a ser boicotados pelas grandes indústrias, que não deixam passar a informação cá para fora. Eu vi um documentário francês que me assustou bastante, porque depois mostrava cobaias alimentadas com milho e soja transgénica, e que eles desenvolviam tumores, mas os tumores viam-se externamente, nem sequer era preciso abrir a cobaia. E foi um documentário feito por um casal francês que, quando teve o primeiro filho, achou que queria ver o que tipo de alimentação é que deveria dar à criança, se realmente valia a pena os biológicos e não sei o quê. Então foi a várias universidades onde havia estudos a serem feitos, e
encontrou um desses laboratórios em que havia as tais cobaias e elas estavam cheias de tumores. E eles perguntaram porquê é que os estudos científicos não passavam. E a resposta foi que as pessoas que faziam a triagem dos artigos científicos, portanto os Jeffries, as pessoas que fazem a triagem, e quem estava à frente das revistas científicas desta área, estavam todos comprados pela Monsanto, pertenciam à Monsanto, tinham um ordenado da Monsanto. Portanto, estes artigos não passam. Esta reportagem passou na RTP2, durante um tempo esteve disponível e depois desapareceu. Eu não consigo partilhá-la, não consigo buscar, não consigo nunca mais encontrá-la. E tenho muita pena, porque ali realmente era evidente o que se estava a passar. Portanto, há estudos científicos, eles não vêm ao público, porque não há vontade que eles venham. Neste momento, já agora pergunto, nós estamos sempre, na macrobiótica, nós tentamos respeitar a ordem natural das coisas, e eu acho que o ser humano está sempre a tentar trapacear a natureza, quando a natureza é perfeita. Ou seja, quando há soja transgénica, para quê? Para ela poder levar uma quantidade de químicos que a ela não a mata, mas mata as ervas que estão à volta, portanto... Ela tem que ter uma resistência àquele químico, mas algum químico há de ficar nela. Portanto, isto é muito inteligente. Agora há umas maçãs nos Estados Unidos, é nova moda, que não oxidam. Mas eu quero, para que é que eu quero uma maçã que não oxide? Não sei, quer dizer... Pronto. E agora eu descobri uma coisa, eu passo isto rapidamente. Vocês sabiam que agora há radiação nos nossos alimentos? Para matarem... Vocês já uma vez se perguntaram como é que há uma prateleira de arroz e de feijão nos supermercados e não há gorgulho? Alguém sabe o que é gorgulho? Sim. Sabem o que é gorgulho? Tu não sabes, amor, porque já não há gorgulho. O gorgulho é todo morto. Pelos vistos, na Europa ainda há um bocado de cuidado, nem todos os alimentos podem ser irradiados, como eles chamam. Mas se vocês virem alimentos que digam pasteurizados a frio, que já começa a haver pasteurizados a frio, significa que levaram uma radiação que matou os micro-organismos ou os gorgulhos ou tudo que se pudesse desenvolver nesse alimento. É colocada não só em alimentos secos, mas também em alimentos frescos. E nos alimentos frescos permite-se ter este tipo de aspecto. Ou seja, eu se visse esta cebola, eu se calhar ia comprar daquela e não desta, porque esta está a envelhecer. Isto tem muito a ver com a nossa maneira de pensar, acho eu também. Alterar os processos naturais das coisas. Mesmo nós humanos tentamos sempre não envelhecer, e a verdade é que é um processo natural. Não quer dizer que sejamos mais doentes ou tenhamos mais dor ou o que seja, não, mas envelhecemos, e isto é um processo natural. E até nos alimentos está a tentar que não aconteça. Como é que é possível? Pronto, e a verdade é que eles dizem que o produto não fica radioativo, mas e é seguro, ainda é mais seguro para o consumidor. Cuidado, ainda é mais seguro para o consumidor. Portanto, fazem-nos acreditar mesmo nisto. Como? Qualquer dia estamos a brilhar no escuro. Sim. Pronto. Eu só queria dizer mais uma coisa. A homeostase é aquilo que nos permite que o nosso corpo esteja em equilíbrio, ou seja, se eu comer, por exemplo, agora uma maçã, tenho a certeza que o meu pâncreas vai a seguir produzir insulina, etc. Portanto, todos os processos estão a ocorrer dentro do meu corpo de maneira que haja equilíbrio, mas nós temos que pensar no equilíbrio mais abrangente, ou seja, não só o meu equilíbrio interno, mas o equilíbrio entre o meu corpo e o exterior. E isto sim, isto é que eu posso pensar que seja o verdadeiro equilíbrio e a verdadeira forma de nós estarmos saudáveis, por assim dizer. Pensar de onde vem a minha comida, qual o custo ambiental da mesma. Nós pensamos nisto tudo. Infelizmente, ser consciente custa. Custa mesmo, porque há opções que nós deixamos de fazer. Não estamos separados. Há custo humano na produção das nossas coisas. Eu pus ali uma série de coisas. Os cajus, eu não sei se vocês sabem, os cajus é uma sementinha que sai fora do fruto do caju. Pronto. Sabes? Mas para tirar esta sementinha é necessário utilizar uns líquidos abrasivos que queimam as mãos das pessoas que o fazem. Enquanto o consumo de caju a nível mundial foi quase nulo e, portanto, o caju era só para as populações que realmente tinham a planta,
não havia necessidade de fazer de uma produção muito intensiva. A partir do momento que o caju se tornou o alimento rei das dietas crudívoras, das dietas veganas, das dietas vegetarianas, e o mundo ocidental passou a consumir cajus aos quilos, porque há bolos, eu conheço vários bolos crudívoros que levam 500 gramas de caju, que é mesmo assim, um pacote, 500 gramas. Quando o mundo ocidental começou a ter esta demanda, estas mulheres passaram a ter as mãos de tal forma queimadas, a necessidade era tanta de produzir e, portanto, precisavam de ganhar o seu sustento, que depois das aulas... Foste tu que carregaste aqui. E agora? Onde? Pronto. Eu tenho uma fotografia a seguir delas com as mãos cheias de panos, porque já não suportam sequer tocar no tal produto que têm que utilizar. Estufas em Espanha, isto foi o ano passado, não sei se vocês se lembram, houve uma grande polémica por causa dos escravos que trabalham nas estufas espanholas, sem condições de vida nenhumas, sem acesso à água potável, a dormirem em condições completamente degradantes, sem acesso a comida, sem acesso a ordenados. Para quê? Para nós termos tomate, courgette, pepino e alface o ano todo. E não sei se o que é que aconteceu em Espanha, depois não segui a notícia, mas imagino que ainda continua a haver a mão de obra escrava nas estufas do sul de Espanha. Bananas, a tal questão das bananas, a maior parte das nossas bananas são produzidas em locais que tinham a sua cultura própria, a sua cultura e cultivavam coisas próprias, que neste momento as pessoas, para ganharem dinheiro, cultivam apenas bananas. E eles próprios não comem as suas bananas. Porquê? Para vender. Luminosas da América Latina, não sei se vocês tiveram acesso também a estas notícias, também foi não sei se foi há 2 anos para aí atrás, que eu vi as consequências a Argentina, principalmente a Argentina, vendeu-se à Monsanto. De tal forma que eu não sei quem é que vai cultivar os campos a seguir, os campos da Argentina a seguir. Porque neste momento os filhos, 6, 7, 8 filhos das pessoas que cultivam, todos têm doenças, todos estão doentes, todos têm problemas de saúde tais que alguns nem saem da cama. São crianças que não vão conseguir produzir a seguir. E os pais têm mais um filho a esperar que aquele seja saudável, mas eles levaram com os químicos todos enquanto estavam no campo a trabalhar e passou um avião e ainda está químico. E que ninguém os avisou. Portanto, eu não sei quem vai cultivar os campos a seguir na América Latina, principalmente na Argentina, que se vendeu literalmente à Monsanto. Os abacates, neste momento, têm seguranças de tal forma como se fosse droga. Como se fosse droga. As pessoas que trabalham são autênticos escravos e as pessoas que antigamente poderiam comer abacates, neste momento não têm acesso a abacate. Para quê? Por causa da gula, de 40% da população que vive à grande e morre de doenças evitáveis, e os outros 60% não têm sequer acesso a coisas que eram normais eles terem acesso. Para além disso, o abacate, nós não consumimos, em princípio não consumiremos alimentos que sejam fora do nosso clima, ou seja, banana, abacate, etc., nós retiramos a alimentação macrobiótica. Mas com este impacto, sem dúvida, o óleo de coco, eu já disse a minha preocupação há bocado, portanto, não há a minha saúde. Eu não vejo a cara da senhora que está a tirar os cajus e que está a ficar com as mãos queimadas. Eu não vejo a cara das pessoas que já não podem comer as bananas que elas produziam e que têm de comer, se calhar, um pão com qualquer coisa, ou sei lá, porque não têm acesso, agora já não cultivam as suas coisas. Eu não vejo a cara das crianças da América Latina que nascem todas com más formações. Eu não vejo a cara das pessoas que estão presas e que nem sequer podem comer um abacate, que estão, literalmente, os abacates são tratados como se fosse droga. Eu não vejo a cara das pessoas que estão a trabalhar nas estufas de Espanha, mas não há a minha saúde, acreditem, não há a minha saúde. E na macrobiótica nós pensamos muito nisto. Há a saúde de um planeta, que é o maior organismo vivo que alguma vez existiu e existirá. E que nós não cuidamos, não é? Pronto, e depois tem aqui a tal fotografia das senhoras, tem aqui os campos de óleo de palma, a desertificação que está a haver, portanto solos completamente sem nada. Esta imagem foi do final do ano passado, da National Geographic, um urso a agonizar que morreu umas horas depois porque realmente não há alimento e deixou de haver, portanto há degelo, não há alimento e eles estão a morrer. Temos aqui um pássaro que se calhar
possivelmente terá umas horas de vida também, e aqui as consequências em termos de água, de consumo ou seja, a necessidade de água para a produção, por exemplo, de um quilo de carne de vaca são 15.500 litros, na manteiga ainda é maior, e eu não sei se vocês sabem também, mas todos os gases com efeitos de estufa de todos os transportes terrestres juntos não igualam os gases com efeitos de estufa destes animais, das vacas. Agora, ainda por cima, nós mais uma vez queremos alterar o ciclo natural das coisas e estão a tentar criar vacas que produzam menos gás metano. Sério, não estou a brincar, isto saiu notícia há relativamente pouco tempo. Para nós que podemos continuar a consumir carne. Pronto. Agora, energia dos alimentos, constituição e condição. Porque é que nós comemos segundo a energia dos alimentos? Existe realmente aqui, e isto acho que é relativamente fácil de ver, se eu beber agora um copo de vinho, eu vou estar num estado completamente alterado do que se comer um prato de cereais. Ou seja, nós falamos muito, menos do que yin e yang, nós falamos muito de expansão e contração. O yang, ou seja, a parte mais yang, ajuda-nos a contrair. E nesta altura nós temos um clima que nós achamos que é yin, que é frio. Isto, o yin e o yang, tem muito a ver com o pensamento oriental. E então temos que comer alimentos que nos ajudem a estar mais quentes. Ou seja, é sempre esta questão: se está frio lá fora, eu vou consumir alimentos que me aqueçam mais. E não sei se vocês já repararam, todos os países que estão na zona dos trópicos têm pessoas muito mais voltadas para fora, muito mais simpáticas, uma alegria muito diferente das pessoas que vivem em climas temperados ou em climas frios, porque é exatamente pelo tipo de alimentação que têm. Mas faz muito sentido que eu, se estou no Brasil, esteja a comer mangas para arrefecer, mas se estou em Portugal no inverno, não vá comer as mangas para arrefecer. E é a questão deste equilíbrio, ou seja, nós, pronto, temos aqui do extremo yin expansivo a parte de álcool, químicos, açúcar, café, etc., mel, especiarias, que são tal tipo de alimentos que estão mais daquele lado. Depois consideramos que este tipo de alimentos que vimos antes, ou seja, os feijões, os vegetais, os cereais, e as algas são alimentos mais equilibrados e que por isso nos trazem mais equilíbrio. E depois teremos do outro lado o lado yang, mais yang, que são os alimentos como peixe, carne, portanto alimentos de origem animal, e terminando no sal. E então nós tentamos sempre comer do lado mais equilibrado. E há pessoas que aqui já me ouviram dizer isso. Nos restaurantes as pessoas são muito inteligentes. Se nós comemos um bife de vitela, aí está vocês experimentem comer um bife com arroz integral e vejam que aquilo não liga nada. Tem que se dar o arroz branco, porque senão não há equilíbrio. A pessoa, o bife não sabe bem. Quem me chamou a atenção foi o Helder uma vez: isto arroz integral com isto não, eu estava a comer carne, isto arroz integral com isto não dá. Porque tem que se dar o extremo yin, o arroz integral é muito equilibrado, mas se nós o polirmos, fica praticamente um hidrato de carbono, ou seja, aquilo é absorvido logo, é como o açúcar. Ou seja, estamos a comer o bife com uma coisa que o tenta equilibrar. Mas se nós no restaurante comemos uma comida bem salgada, bem temperada, carne ou peixe com bastante molho, gordura, não sei o quê, a seguir o que é que nos vai apetecer? Alguma coisa deste extremo. Ou seja, comemos daquele extremo e vamos comer deste extremo. E vocês perguntam-me: Dulce, então, mas se o corpo é inteligente, podemos fazer isto. Comemos yang, comemos yin e ela imediatamente vai para o equilíbrio. Não, o problema é que nós causamos um stress danado ao nosso corpo, porque vai para aqui, e agora vai para ali, e agora vai para aqui, e agora vai para ali, e nunca está em equilíbrio. Enquanto se comermos este tipo de alimentos que estão mais equilibrados em termos de yin e de yang, estaremos se calhar mais em equilíbrio. E mesmo dentro deste tipo de alimentos, eu posso, por exemplo, dizer que este feijão, que é mais pequenino e está mais contraído, é mais yang que este grão, que é um bocadinho maior e tem
mesmo dentro dos alimentos, é sempre em comparação, está bem? São duas forças que eu não posso dizer que sejam opostas, são complementares. E não existe uma sem a outra, ou seja, é sempre em comparação. E, por exemplo, se eu tiver um filho demasiado yin, eu sei que lhe tenho que dar alimentos mais yang. Se eu tenho um filho demasiado yang, eu sei que lhe tenho que dar alimentos mais para o extremo yin para ele se tornar mais equilibrado. Isto é tudo um jogo de forças, entre aspas, mas forças que se complementam e não que estejam opostas uma da outra. Eu tive uma experiência este ano, já agora conto do Helder. Resolveram, o Helder e os meus 2 filhos mais velhos, beber uma ginginha em copo de chocolate. Vocês não sabem o efeito que houve a seguir. Foi brutal. Vinha tudo no carro aos gritos, zangados uns com os outros. E eu pensei assim, eu estou a assistir em primeira fila ao efeito do consumo de um alimento yin, que era o álcool, com outro alimento yin, que era o chocolate com açúcar. Pai, assisti ali em primeira fila e eu equilibradinha, que não tinha bebido nada, nem comido chocolate, assisti àquilo e pensei, realmente o efeito que tem o alimento no corpo das pessoas. E as pessoas não dão conta, a maior parte das pessoas não dão conta que determinada coisa lhes causou teve um determinado efeito. E isto do yin e do yang tem a ver com isto. Portanto, as 5 transformações vai muito por aí também. Nós comemos, as 5 transformações têm a ver com as emoções, também tem a ver com as emoções, está tudo interligado, tem a ver com a energia. E isto dava uma aula, cada uma daqueles temas, o yin e yang, 5 transformações, constituição da pessoa e condição, isto dava uma aula. E comer também segundo as emoções, ou seja, eu sei que os alimentos me conferem determinada energia e, portanto, posso comer para estar mais equilibrada, para estar mais expansiva. Há momentos em que realmente eu não quero estar assim. Se eu não quero estar assim, eu tenho que comer um alimento que me leve mais para fora, não é? Portanto, fazer isto. E está ali o sonho, mas eu já falo do sonho. É assim... eu dizia há bocado que o Michio Kushi tinha um grande sonho, que era tornar então não só uma pessoa saudável, mas o planeta saudável. Mas a verdade, o sonho do Michio Kushi era ter um mundo em paz. A verdade é que ele tinha este sonho e ele acreditava que através da alimentação iria criar um mundo de pessoas pacíficas. E a verdade é que mais do que, como é que eu ia dizer, eu não sei até que ponto nós temos a capacidade de sonhar que este homem tinha. A macrobiótica, o seu objetivo é mesmo desenvolver um ser humano em todo o seu potencial. Ou seja, nós neste momento temos o cérebro que temos uma capacidade imensa de evoluir para além da parte física só. Ou seja, em termos espirituais, em termos de amor, de criar amor, de criar laços de verdadeira amizade com todos, desta estabilidade que nos dá a alimentação e que nos permite sonhar ainda mais alto. Porque que a alimentação, mais uma vez, porque a alimentação base da vida. Nós não vivemos sem nos alimentarmos. O Francisco dizia que é o ato mais íntimo que temos para com o nosso corpo, é quando nos alimentamos. E vocês pensem bem, vocês cada vez que metem qualquer coisa na boca, isso vai se transformar em vós próprios, não há nada mais íntimo que isto. Nós temos muita questão, depois ali, qualidade do sangue, nós temos muita questão de ter uma boa qualidade de sangue. Nós dizemos que uma boa qualidade de sangue vai tornar o nosso organismo mais saudável. É o sangue que alimenta as nossas células, permite a formação de novas células, que permite a formação de órgãos, que por último vai alimentar o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso e criar os nossos pensamentos. E isto é muito forte, é mesmo forte, ou seja, tudo aquilo que comemos vai alimentar toda a nossa capacidade até de pensar e de realizar o nosso sonho. Reconhecer a ordem e propósito de tudo. Esta é a questão do princípio único e de reconhecer que na natureza também está tudo como deve estar e, portanto, não vamos alterar aqui, não vale a pena estarmos aqui a tentar trapacear a natureza porque ela vai ganhar de certeza.
Liberdade versus responsabilidade, aquilo que eu vos dizia há bocado, ser responsável custa muito, mas é a única maneira de sermos livres, a única maneira. E isto, eu experimento isto em cada dia, nas escolhas que faço. Há bocado quando falei dos cajus, etc., é assim, eu posso realmente comer, mas eu tenho a noção do que estou a fazer e tenho a possibilidade de escolher. E nós no mundo ocidental temos mesmo muita possibilidade de escolha. A questão do desenvolvimento de potencial humano, que é o grande sonho do Micho, era isto. E isto, questionar, não credo, não acreditem em nada do que eu acabei de dizer. Francisco dizia muitas vezes, vocês acham que isto faz sentido? Era isto. Vocês acham que isto faz sentido? Isto faz sentido? Como quem diz. Epá, e nós até nos encostávamos para trás a pensar, realmente ele disse alguma coisa que não faz sentido ou isto faz sentido? Percebem? Portanto, e experimentarem, porque ninguém pode dizer se faz sentido ou se não faz sentido se não experimentar. Pequenas mudanças, olharem para a vossa cozinha como um centro criador de vida. Não se esquecerem mesmo disto. A cozinha é um local onde se cria vida ou morte. Na macrobiótica nós dizemos que as pessoas que cozinham têm uma das profissões mais nobres que pode existir, porque realmente são aqueles que vão criar seres humanos mais saudáveis e dar esta possibilidade de desenvolver as pessoas até ao seu máximo potencial. Cozinhar não é uma perda de tempo, é uma forma de amar. Comer de acordo com a estação local e o local. Portanto, em Portugal nós temos uma sorte, não precisamos mesmo de alimentos que venham de fora, comam os alimentos que estão num momento, eu costumo dizer, quando as coisas descem de preço, entram na época delas. É uma das minhas referências, ou seja, a courgette ainda não desceu de preço é porque ainda está a ser produzida em estufa. Quando ela começar a dar aí em todo lado, é o tempo delas. Comer devagar, mastigar e serem gratos. Mastigar. Tu mastigas bem. E dar tempo à refeição, que é outra coisa que nós às vezes saltamos. Aprender a cozinhar e a cozinhar realmente os alimentos integrais e apreciar o seu sabor. Se eu tenho possibilidade de comer um alimento inteiro, comer o alimento inteiro, não andar a comer bocadinhos, porque a informação não vai inteira. Se eu puder comer uma amêndoa, comer a amêndoa, não comer uma pasta de amêndoa. E aprofundar a questão do princípio de Yin e Yang e outros conhecimentos de cozinha macrobiótica e aplicá-los, porque isto é uma questão de experiência. Acreditem que é uma questão de experiência. Eu continuo a aprender e sempre tenho possibilidade de aprender, aprendo. E finalmente, eu estou a acabar, mas isto é o princípio, não sei se questionem-se, vejam se isto nos faz sentido. Não perceberam nada da macrobiótica por me ouvirem falar, pronto. E isto é mesmo molhar o dedo no pé, porque eu acabei de dar uma visão geral das coisas. Fica o convite para irem mais fundo e pergunto se têm coragem de sonhar, porque se têm coragem de realmente comerem de acordo com o vosso sonho, que é muito neste sentido, é comer para eu alimentar o meu sonho. E eu não podia terminar sem o Francisco. Esta frase diz muito. Este homem diz muito e agradeço a vossa presença e se tiverem alguma questão façam. Ainda falta uma, que tem a bibliografia, só estou a dar um bocadinho. Há pessoas que já leram de certeza esta frase. Realmente, se eu conheço uma pessoa que viveu, que é como um arroz integral, que teve sempre integridade e que realmente deu frutos, esta é uma pessoa dessas. E pronto, e era realmente ele que personificava aquilo que é a macrobiótica para mim. A bibliografia foram os livros de Francisco e alguns do Micho e os apontamentos que tive e estão aqui. Eu aconselho mesmo a lerem os livros do Francisco, principalmente o primeiro. O segundo é interessante, mas é muito específico para determinadas coisas. O primeiro dá uma visão geral da macrobiótica. E não se esquecerem a frase de baixo em mim, a forma como o alimento determina se há comida e água para toda a gente no planeta. E neste momento é mesmo importante, não é uma questão da minha saúde, que é uma das coisas que a mim me custa muito nas outras dietas. Eu dizia que não ia dizer mal das outras dietas, mas outras dietas custam muito, porque muitas vezes é questão da minha saúde, de eu estar mais magro, de eu estar mais, sei lá,
os objetivos que sejam, mas tem muita questão da saúde e na macrobiótica nós comemos assim, mas temos muita visão global das consequências daquilo que eu ingiro, não só para mim, mas para o resto da humanidade. E agradeço muito a vossa presença. E há uma questão? Obrigada.